E começou mais um Entendo Nada. É o número 91. E o tema de hoje é: tire as crianças da sala aí, tire as crianças da sala 2021, puta que pariu. Tema este que será apresentado por esse que vos fala, Luiz Rossi, e por ele, ele, o sobrevivente Flávio Santos. Muito bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos ouve, porque você está ouvindo um podcast, e esse podcast eu Entendo Nada, que é mídia streaming, e você ouve onde, como e quando quiser. Luiz começou cheio de ousadia, eu tô vermelho aqui, ruborizado com esse palavrão, mas na verdade, pro tema e para as coisas que a gente vai debater hoje, pros tópicos que a gente vai conversar, não teria palavra melhor. Porque o Luiz vai anunciar aí o tema, mas eu posso adiantar que a gente vai fazer um apanhado dos últimos meses aí, e por tudo que a gente passou, por tudo que a gente sobreviveu, o Luiz falou que eu sou um sobrevivente, mas todo mundo aqui é um pouco sobrevivente desse 2021, não tem outra palavra, puta que o pariu. Esse foi 2021. Não é, Luiz? Olha esse... Aliás, o biênio aí, né, 2021, eu vou te falar uma coisa, cara. O ano passado a gente nem fez o resumão. A gente nem fez o resumão porque a gente falou, cara... O que a gente vai falar? De Covid, né? De quarentena. Então a gente não fez o resumão. A gente preferiu deixar quieto, fazer um outro episódio falando sobre listas, tá? Aliás, episódio que a gente vai fazer esse ano também, tá? Então quem estiver ouvindo aí, já se quiser ir preparando sua listinha aí do que assistiu, ouviu, leu, enfim, a gente vai fazer esse ano de novo, tá? Já deixa preparado. Mas a gente não fez uma retrospectiva. A gente sempre fazia, né? Meio uma engraçadinha, 2018, 2019, a gente sempre fez alguma coisa. Mas ano passado a gente não fez. E se você está aí vivo ouvindo a gente agora, você é um sobrevivente. Porque esse biênio, eu vou falar uma coisa pra você. que biênio, cara, que biênio. Mas vamos falar aqui de 2021. Deixa 2020 pra lá. É desgraça demais pra gente falar 2 anos aqui. E, como eu disse, Flávio Santos é um sobrevivente. Então eu tenho que fazer essa pergunta pra ele. Flávio Santos, como foi seu 2021? Olha, toda vez que a gente tem um entrevistado aqui, o Luiz ele começa com a primeira pergunta, e ele sempre fala que a pergunta mais difícil que tem no programa é a pessoa falar quem ela é, o que ela faz. E 99% dos convidados concordam com isso, porque de fato é. Mas eu acho que essa primeira pergunta desse episódio que estamos gravando hoje é tão difícil quanto essa. Como foi 2021? A tendência, o meu 2021, a tendência, sem te falar de bate-pronto, é começar a chorar as pitangas aqui. Mas eu não quero começar o ano chorando as pitangas e também não quero incorporar o coach motivacional aqui, né, falando bonito. Mas eu, apesar de parecer clichê o que eu vou falar, eu acho que não tem palavra mais exata do que essa que eu vou pronunciar aqui. Eu acho que eu aprendi bastante esse 2021. Eu tive muita perda na parte familiar, na parte de amizade, no meu círculo social. Inclusive uma delas a gente vai falar aqui no final, reservou um tópico só para essa pessoa, que foi a Mariana. No aspecto profissional, tive minha jornada reduzida de trabalho pela metade, tive que buscar outras fontes de renda, tive que me virar. Não é à toa que eu tenho estado tão cansado nos últimos meses aí, e até um pouco ausente às vezes do podcast, que continuo apaixonado, mas às vezes me sobra menos tempo do que eu tinha antes. Tive que conviver também com a ausência de academia, e você que está ouvindo pode achar que é uma futilidade, mas quem treina alguma coisa, seja uma arte marcial, seja uma musculação, sabe o quanto faz falta a academia. O Luiz também é um cara que gosta de treinar e sabe como faz falta. A gente se virou em casa, eu e o Luiz trocávamos ideias, a gente falava, a gente tá fazendo isso em casa, agachamento com elástico e tal, mas a falta que faz um espaço de uma academia, um ambiente, foi impressionante. Eu, por exemplo, cheguei a um ponto de sentir falta daquele barulho de anilha batendo na academia. Quem já frequentou sabe, né? A gente entra na academia, passa na recepção, tá a anilha assim, tem, uma batendo na outra, não é, Luiz? Aquele barulho assim. Eu sentia a falta disso. Mas, para falar melhor desse 2021, além de tudo isso que eu falei, eu acredito que o que teve nesse meu 2021 foi a palavra equilíbrio. Eu tive que aprender a não pirar enquanto eu ficava em casa. E olha que eu gosto de ficar em casa. Eu gosto de sair, mas gosto de ficar muito em casa, vendo série, lendo. Mas eu quebrei o recorde de ficar em casa por obrigação, por conta da pandemia. Então eu tive que não pirar, ficando em casa, perdendo pessoas que eu amava e gostava, que eu convivia, tendo menos trabalho para fazer e buscando outras fontes de renda, não treinando e ainda tendo que ser produtivo e pagar as contas. Então foi um 2021 difícil nesse aspecto, mas por conta de tudo isso eu acabei desenvolvendo e adquirindo outros hábitos.
Por exemplo, eu comecei a meditar, que era uma coisa que eu não consegui de jeito nenhum fazer. Eu não tinha paciência, não é por menosprezo a meditação, mas eu não conseguia ficar naquela posição de lótus com a perna cruzada. E eu consigo hoje fazer, consigo 5, 10 minutinhos, não diários, mas umas 3 vezes por semana. Mas foi um hábito que eu criei, que eu consegui criar, e para mim foi um dos maiores ganhos que eu tive em 2021. Então, Luiz, para fechar essa pergunta, foi um ano de equilíbrio, para não pirar, que eu adquiri um novo hábito, e eu me considero sim um vencedor. Não porque eu tenha feito alguma coisa espetacular, não fiz nada de outro mundo. Foi um ano normal, com altos e baixos. Mas eu me considero um vencedor por estar vivo. Eu não venci de ninguém, não foi uma corrida. Mas estar vivo nesse ano de 2021 já é uma grande vitória. Então acho que foi um ano de equilíbrio e vitória pensando nesses lados. Ah, mas isso é um fato, como eu disse, quem passou por esse biênio aí 2021 tá vivo, vou falar uma coisa pra você. Olha, se não pirou nenhuma vez, então eu vou te falar uma coisa, cara. Você é um grande... Ou você tem um problema grave, porque não dá pra não pirar nesse biênio aí, vamos combinar, não tem como não pirar. Então eu vou te falar uma coisa. Mas, bom, eu comecei o ano com o lema respirar e recomeçar, né? O meu ano terminei ano passado, quem ouviu os podcasts soube, né? Que eu me separei, voltei pra São Paulo e tal. Então foi um recomeço, além de tudo foi um recomeço, né? E bora, né? Vamos lá, vamos recomeçar, respirar, que foi uma coisa tão importante, né? A gente nunca prestou atenção nisso. O Flávio falou de meditação tem muito a ver com a respiração também. E a gente nunca prestou atenção nisso, respirar. Quanta gente passou pelo que passou e hoje tá respirando, né? E faltou essa respiração, faltou o ar, muita gente aí que teve Covid. Então é uma coisa inimaginável. Então foi um lema que eu coloquei no começo do ano. Respirar e recomeçar. Então eu recomecei. Voltei, comecei um novo namoro, foi uma outra coisa também que eu não esperava que fosse acontecer. Eu achava que eu ia ficar um bom tempo de boa aqui, não esperava. Um beijo, Vani. Então tamo junto aí. E com ela veio mais uma empresa, né, que é a Lami Lustres, que eu ajudo. Então eu sou, bato a mão aqui, eu sou melhor que o Július, tá? Eu tenho 3 empregos, não ganho nada em nenhum dos 3, não ganho porcaria nenhuma aqui no podcast, eu como designer tá pior ainda, e o Lami Lustres ali eu ajudo do jeito que dá, mas não ganho nada. E eu tô que nem o Július também, não gasto com nada, até porque eu não ganho nada, então não dá pra gastar com nada. Justo. Eu tô muito igual. Não, minha Black Friday foi igual a dele mesmo, né? Se eu não comprar, a economia é de 100%. É bem isso mesmo. Tô bem nesse jeito. Você já tá juntando os cupons de desconto igual ele? Olha, infelizmente no Brasil não tem. Se tivesse, o juro custava. Faz falta. Não tem. Brasil. Faz falta. Não tem. Tentaram, né? Teve o Groupon aí, teve algumas que até tentaram, mas não andou, né? A coisa Todos não foi faliram, pra frente. Infelizmente. Todos faliram. Não, a coisa não vai pra frente. Brasil não dá. Brasil é terrível. A gente vai até falar aqui de questão de preços de inflação, né? A gente vai entrar ainda nesse tópico aí. Mas então foi um ano muito doido. Foi um ano que eu recomecei, um ano que eu pirei, um ano que eu chutei o balde, um ano que eu voltei muitas casas pra trás, vários passos pra trás pra tentar voltar, dar outros pra frente. Então, foi um ano doido. Eu não voltei na academia ainda. Como eu falei, eu tô sem dinheiro, não vou voltar na academia. Então, eu aprendi a treinar em casa, consegui treinar em casa, tô conseguindo, tô fazendo yoga. Porra, eu tô fazendo yoga. Eu tô fazendo yoga, é sério. Pra começar, eu tô fazendo yoga. Você não sabia que eu tô fazendo yoga? Tô fazendo yoga. Faço yoga por um canal do YouTube, é pra Pri Leite. Muito bom, inclusive. É bom pra quem nunca fez. Ela passa realmente uns negócios muito legal. Eu nunca imaginei que yoga pudesse ser legal. Eu tô gostando, eu tô fazendo. Eu faço umas 3, 4 vezes na semana, eu faço uns treinos, voltei a correr, meu primo César Rossi. Aliás, quem quiser treino de corrida é com o César Rossi, tá? Eu vou deixar o link aqui depois. Ele tá me passando os treinos de corrida, eu já tô voltando a correr, tô conseguindo. Quem quiser também dá uma vasculhada no canal do YouTube, que tem a live que você fez com ele. Tem a live, tivemos uma live, isso foi em 2020, hein? Olha, faz tempo. Fizemos uma live sobre treinar em casa, ele passou umas dicas pra gente também. Aliás, tá na hora de a gente até refazer de novo, né, Flávio? A gente pode até voltar a falar com ele de novo. Pra essa retomada, né? Pra quem tá voltando agora e tal. Que é meu caso, tô voltando agora, vou iniciar a correr agora em novembro. Outubro, no fim de outubro eu voltei a correr, né? Então ele vai me passando, ele passa uma planilha, faz assim, faz assado. Então eu tô voltando a correr e dos... Você tá batendo quantos quilômetros hoje?
Eu tô 4,5. Tô quase chegando no 5. Boa. Quase chegando no 5, mas assim, é porque eu tô seguindo o roteiro dele. Então tem semana que é um pico mais alto, tem semana que é um mais baixo. Faz parte do treino, né? É readaptação. Então ainda não vou sair correndo aqui e fazer a maratona. Ainda realmente readaptação. Mas eu tô fazendo. E dos 10 quilos que eu queria perder no começo do ano, agora só falta 15. E tenho dito, tá? E tenho dito. Não, foi demais. Esse ano aqui foi demais. Mas é isso, voltei a fazer uma terapia, consegui voltar para uma terapia. Eu tô trabalhando muita coisa aí que ficou guardada aí, principalmente durante a pandemia. Então foi isso que eu digo. Quem não pirou nesse biênio, parabéns. Parabéns, você está muito bem. Obrigado, mentalmente você está muito bem. Deixa eu só acrescentar uma coisinha rápida que eu esqueci no meio de falar. Teve uma coisa que eu fiz agora no final do ano que me fez muito bem, pra não pirar, pra ficar mais leve, que foi desativar minhas redes sociais. Olha, se eu puder dar um conselho, ainda mais no ano que vem que vai começar as eleições, se a pessoa quiser ficar mais leve, desativa, porque você tira um peso enorme das costas. Eu não acho que é um demônio, eu não acho que é uma coisa ruim, mas às vezes tem algumas coisas ali que a gente acha que não tem a ver com o nosso cotidiano, conosco, com a nossa vida, mas só de a gente ver alguém fazer um comentário ruim pra outra pessoa, de ver alguma coisa desagradável com outra pessoa, ou até gente que tá do outro lado do mundo fazer alguma coisa, às vezes faz mal pra gente, incomoda a gente. E a gente já tem problemas suficientes no dia a dia pra se preocupar, não precisa das redes sociais pra trazer mais coisas ainda. Só te acordei pra falar isso, que eu tinha esquecido. Não, de boa. Eu uso as redes sociais, eu trabalho com as redes sociais, então eu não tenho como cortar. Realmente, é uma boa ideia. Então, eu vou até dar uma dica. O que eu fiz? Eu tô usando realmente pro trabalho, eu tenho meu Instagram pessoal, meu Facebook pessoal, que é fechado, não deixo pra muita gente mesmo, é pra mais próximos. Posto lá umas besteiras de vez em quando, tal, dou risada com algumas coisas, e deixei só algumas páginas que eu sigo pra dar risada mesmo. Então eu não tô indo atrás de política, não tô indo atrás de nada disso. O do Entendo Nada é aberto pra quem quiser chegar, tal, mas nunca tivemos problemas com comentários, nada, ainda bem. Até porque se tiver também, eu já desbloqueio, manda merda e vambora. Manda merda. E o Twitter também, eu tento seguir as pessoas mais assim, próximas com ideias assim, que eu não vou ficar nervoso. E não leio comentários, né? Eu não leio comentários, não entro no comentário de ninguém porque eu sei que vai passar nervoso. E eu gosto muito do Twitter, apesar de ser uma rede bem tóxica. O Twitter é uma rede bem tóxica, eu tenho que saber lidar com ele. Então eu faço isso, eu sigo algumas pessoas assim, inclusive já tivemos entrevistados que foram buscar no Twitter, né? Fui no Twitter, falei, mostrei pro Flávio, essa pessoa aqui com certeza vai dar uma boa entrevista. Então, tem que saber usar, mas eu entendo quem não tem mais, como o seu caso. Inclusive você é jornalista, você tá lidando com notícia ruim o tempo inteiro, então eu entendo mesmo que você não queira ter rede social. Boa parte da minha saturação vem disso. Aliás, eu deixei o Twitter, porque o Twitter eu enxergo muita utilidade nele. Não só no sentido jornalístico, mas disso que você falou. De seguir pessoas que eu gosto, de pessoas que eu curto. Hoje eu tô numa vibe de seguir muito cara assim. Tem uma galera... A gente entrevistou aquele rapaz da bariátrica, Luiz, eu esqueci o nome dele, que a gente fez uma live. O Douglas Tazaki, acho que é Tazaki. Isso, desculpa, Douglas. Eu lembro que na live dele ele falou do Renato Cariani, do Paulo Musi, e eu consumo muito conteúdo desses caras. Esses caras são biomédicos, fisiculturistas, mas são caras que estudaram muito, então eles dão dicas muito legais de dieta, de regime, de treino, né? Então eu consumo muito conteúdo dessa rapaziada, dessa galera aí. E algumas pessoas que eu gosto do meio artístico e tal, no Twitter, pelo Twitter eu tenho acesso a esse material de qualidade. Então o Twitter, eu acho uma rede social muito legal ainda, apesar de ser muito tóxico, apesar de ter muita coisa bizarra, apesar de você entrar no Trend Topic e tá lá, fulano vai tomar no cu, do nada. E você não sabe de onde vem aquilo. Ou então tá lá, pênis. É um negócio completamente aleatório. Então, assim, tem umas coisas aleatórias e tóxicas, mas se você souber criar sua bolha no Twitter, você vive bem ali. Dá pra viver relativamente bem. Sim. E só falando do Douglas, é Douglas Tazaki mesmo. E ele não fez bariátrica, ele emagreceu 76 quilos na raça. Ah, verdade. Não teve bariátrica não, ele fez 76 quilos na raça mesmo. Então, aliás, é uma ótima entrevista também, uma ótima entrevista. Ele é um cara apaixonado por treino, ele virou ele gosta. Ele virou um fisiculturista na prática. Ele é apaixonado mesmo. Ele disse que pretende até disputar um campeonato. Sim.
Sim, foi bem legal mesmo. A gente fez bastante entrevistas relacionadas a bem-estar e vida. A gente falou com a Marília 2 vezes, né? Com a Marília nutricionista. Sim. Um salve pra ela aí. Faz tempo, preciso até conversar com ela pra ver se a gente pode fazer alguma outra entrevista aqui e tal. Falamos com o César Rossi, que é o personal da treino de corrida, tá me dando treino de corrida. Falamos com o Douglas. Enfim, temos muitas entrevistas também voltadas pra esse lado aí do bem-estar e tudo mais, né? Inclusive de beleza, foi uma das últimas entrevistas que a gente fez, né, com a Camila. A gente falou um pouquinho da questão da beleza, tudo. Então tem bastante coisa também, quem quiser procurar, tá lá, tá aí na nossa playlist ali do Entendo Nada, é só procurar que tá lá. Bom, Flávio, vamos passar aqui pra segunda parte. Então a gente falou um pouquinho da gente. E, bom, como eu disse, não tem como falar de 2021 e não falar de Covid, né? A gente, em 2021, contabilizando 2020 e 2021, passamos das 600 mil mortes aqui no Brasil, né? Eu acho que a gente tá em torno de 616 mil, se eu não me engano, andei procurando hoje aí. Sim, mas é isso aí. Mais ou menos, 616 mil mortes. É muita coisa, é muita gente morrendo. Todo mundo perdeu alguém próximo, não tem, eu acho que não tem ninguém aqui que não perdeu um amigo, que não perdeu um parente ali, tá um pouquinho mais distante, mas você conhece, sabe quem é, se conhecia, tava lá. E de novo, as redes sociais, né, Flávio? As redes sociais nos aproximou também do luto e da perda dessas pessoas. O Flávio até fala uma coisa, depois eu vou deixar ele explicar melhor, que tinha um certo momento do ano, ali em abril, maio, que se abriu o Facebook era só nota de falecimento. E, puta, isso é louco, cara. É uma coisa assim, doida demais. Eu nunca imaginei que ia passar por uma pandemia, passar por uma coisa tão grande assim. Que eu acho a pandemia uma coisa pior que a Segunda Guerra Mundial. Tudo bem, não atingimos os números de mortes da Segunda Guerra Mundial, mas a Segunda Guerra Mundial, apesar de ter esse nome mundial, alguém aqui em São Paulo não tomaria uma bomba na cabeça, né? Sim. Isso não aconteceria. Estando aqui em São Paulo, tal, no Rio de Janeiro, no Brasil, não tomaria uma bomba na cabeça. Mas a pandemia, qualquer momento, qualquer um aqui poderia pegar. Eu, aparentemente, passei limpo. Se eu tive, não demonstrei, não tive nada assim que me deu a dizer que eu tive Covid. Então, ok, tomei as minhas vacinas e tudo mais. E você, Flávio, você chegou a ter alguns sintomas? Você acha que teve? Ou teve alguém próximo de você que teve? Bem, eu e meus pais não tivemos nenhum sintomas. Eu não tive nada, gripe, febre, graças a Deus. A minha noiva, ela fez um exame de sangue que indicou que em algum momento da pandemia ela teve, só não pôde precisar quando. Mas ela também não manifestou... Ela até teve falta de ar, tal, mas nada muito grave. A minha cunhada teve, o meu cunhado teve. Então, assim, eu conheci bastante gente que teve na minha família. Eu, ainda bem que não tive nada assim de sintoma. Agora, se a gente fazer um apanhado geral da pandemia, começar a lembrar lá de trás, a gente tá com 600 mil mortes hoje. Isso aqui é uma hecatombe. Isso aqui é uma tragédia gigantesca. Se algum sensitivo, algum cientista falasse há 3 anos atrás que, olha, vai ter um evento aí que vai matar 600 mil pessoas nos próximos meses, você vai acreditar? Vai falar, não acredito. Porque pra mim, em pleno século XXI, era inimaginável que nós viveríamos uma tragédia desse tamanho aqui, com tanta gente morrendo. E eu lembro, Luiz, que a gente que gosta de notícia, né, tal, a gente trocava muita ideia no começo da pandemia, e aí morreu aquele primeiro paciente no Santa Maggiore, no hospital, com 97 anos, e aí passou em todos os lugares, tal. E aí no começo a gente ficava convivendo com aquelas notícias. Ó, tem, por exemplo, Minas Gerais, que tá tendo óbito suspeito que não tá notificando, que não sei o que. Então a pandemia, ela demorou a ficar assustadora aqui no Brasil. Porque no Brasil tinha aquela tal curva que se falava, né? Aquele gráfico que até o Mandetta era muito xingado por isso. Vai subir o gráfico, tal, vai ter o pico, e o pico não chegava. Mas na verdade não chegava porque tinha muita subnotificação. Então a população demorou para acordar para a pandemia. Lembre-se, quando começou a quarentena e começou aquele monte de live, a gente, pelo menos a maior parte das pessoas, tratava a live como uma coisa bacana. Não sei se você lembra disso. Todo mundo colocava a foto das coxinhas em casa, da pipoca, tomando a sua cerveja, porque a gente estava achando algo inusitado no começo. Claro que a gente tinha noção que era grave era. A gente tava morrendo 1.000 pessoas na Itália, tava morrendo 3, 4, 5, 10 por dia aqui no Brasil. Então a gente tava tomando nosso império, assistindo a live do nosso artista preferido, vendo série da Netflix, compartilhando, porque nós achávamos que depois de um mês
A gente ia contar isso pros nossos netos. Olha, eu passei bem aquela pandemia, saí melhor, não sei o quê. Nada, gente. Renovou um mês, renovou 2, renovou 3. E tinha uma hora que parecia que só tinha quarentena pela frente, sempre renovando. E a gente chegou nesse saldo catastrófico aqui. E num dado momento eu falei isso mesmo aqui no programa, e falei com conversa com o Luiz, que parecia um obituário. O Facebook e os Instagram. Você entrava e tava assim, com imenso pesar. Aí passava pra outra postagem, com imenso pesar. Com imenso pesar, ou então era uma cruz preta gigante, assim, rodando na sua timeline. Então parecia aqueles obituários de jornal impresso. Era isso que tinha virado. E quando não, a gente olhava e era uma pessoa conhecida que a gente nem sabia que pegou Covid. Foi assim com um amigo meu chamado Ricardo Rogério, que morava aqui perto de casa. Eu tinha encontrado ele há 15 dias atrás no mercado, no caixa eletrônico. Eu conversei com ele e com a esposa. Passou 15 dias, eu entrei no Facebook. Tava lá a foto dele com uma cruz de luto e as pessoas falando que ele tinha morrido. Eu nem sabia que ele estava doente. Então isso virou um obituário. E a gente chegou a esses 600 mil por incompetência do nosso governo, principalmente o governo federal. Isso aqui foi um assassinato em massa. Foi um crime em massa. Devia ser julgado em Genebra, no Tribunal de Genebra. Mas não vai ser. Isso aqui é um crime de guerra. Mas não vai ser julgado assim. Vão passar uma borracha, como já estão passando, e tudo vai ficar como isso mesmo. Porque aqui no Brasil a gente perdeu a capacidade de se indignar e se mexer. Então vai ficar por isso mesmo. Mas que foi um crime de guerra, que tinha que ser julgado em Haia, em Genebra não, perdão, em Haia, deveria ser julgado lá. Essas pessoas que estão envolvidas aqui deveriam ser julgadas lá, porque mesmo depois de 600 mil mortes, Bolsonaro, hoje é o Queiroga, mas a gente teve outros ministros tão incompetentes quanto, fecharam essa semana que está terminando agora, de dezembro, dizendo que a liberdade é mais importante que a vida. Agora, me lembrou o seu Madruga dizendo, né? Antes morrer do que perder a vida. É o mesmo nível de frase. É o mesmo nível. Como que você vai ter liberdade se você morrer? É um raciocínio genial. Então esse tipo de gente que vira meme, que a gente dá risada, que compara com o seu Madruga, na verdade são assassinos que são responsáveis por essas 600 mil mortes. Sim, sim. E é o Chaves, tá? Não é o seu Madruga que fala, é o Chaves que fala. Ah, é o seu Chaves. Troquei o personagem. É o Chaves. Mas é o mesmo nível de frase, gente. Impressionante. Mas é perfeito, é isso mesmo. Eu prefiro morrer do que perder a vida. É bem isso daí. Não. A outra desculpa era que a economia. Então, sem pessoas. Se não tiver pessoa, não tem economia também. Né? Então, pensar um pouco nisso aí, né? A não ser que os macacos se desenvolvam ao ponto de poder trocar lá uma pedra por não sei o que, tem uma mini economia ali. Fora isso, eu acho difícil de 100 humanos aqui ter economia. É isso. O problema é que assim, a gente, claro, no início da pandemia, quando estourou lá os 4 mil mortes por dia, a gente chegou quase 5 mil mortes por dia, né, Flávio? Você até lembra? Sim, chegou a 4.200 e pouco. 4.200 e pouco. O Bolsonaro falando merda e tudo mais. Desde a pandemia, o Bolsonaro falando merda. Pazuello, Queiroga, Mandetta, e essa galera toda aí. O problema é que não só o Bolsonaro, como muitos governantes aí fora, o mundo fora, e também mereceriam estar em Haia, né? Seria, assim, um processo em massa, porque tem muita gente ruim aí, né? Não é só o Bolsonaro, não. Vamos combinar, tem muita gente ruim pra fora aí. Olha... Então, por isso eu tenho essa impressão de que não vai acontecer nada, porque se for um, vai ter que pegar outro também. Mas é isso, e realmente foi um obituário. Eu, por sorte, né? E palavra mais idiota pra se falar agora de sorte, falar que perdi pouca gente perto, né? Aqui em casa ninguém teve, ainda bem. Minha namorada também não teve, o filho dela não. A filha dela teve no fim do ano passado, eu nem conhecia a Vânia ainda direito, mas a filha dela teve, passou bem, ainda bem. Passou tranquila, tal, passou o Natal isolada. Coitada, Natal novo ela passou isolada. Mas passou, pelo menos passou. E assim, claramente, a gente vai falar da Mariana aqui, que foi um baque pra gente. E tive um tio que faleceu em Indaiatuba. Mas de fora isso, ninguém próximo, né? Amigos próximos, tal, a gente não teve. O que aconteceu mais, assim, é que eu não vejo meus amigos há muito tempo. O Flávio eu não vejo há mais de um ano. Flávio mesmo não vejo há mais de um ano. A gente não se vê. A gente tá tentando marcar agora de tentar se encontrar. Eu não vejo. Vamos ver. Eu lembro de ter visto, acho que Flávio em outubro ou novembro do ano passado. Eu vi 2 amigos meus em janeiro e o restante dos meus amigos eu não vejo desde o início de 2020. Então, teve isso também.
não saí, fiquei mais em casa. Quando eu saía, tentava ser em lugar aberto, correr num parque, dar uma caminhada. Eu não fui em bar ainda. Não voltei, eu não fui em bar nenhum até agora. Não saí, assim. Então, tem isso também. Eu me cuidei. As pessoas próximas de mim estão se cuidando ainda. Estão usando máscara, álcool em gel, toda aquela coisa. Tem que usar, tem que continuar usando, né? Porque tomou vacina vai parar de usar, né? Mas enfim, inclusive, já que eu comecei a falar aqui de vacina, né? Eu abria para os nossos ouvintes falarem do que mais lembravam de 2021, tudo mais. E o Aloysio Júnior, aí um salve para ele, falou que a vacina, né? Que é a vacina da Covid e tal. Inclusive, eu já vou colocar os dois tópicos junto aqui, porque eu coloquei aqui, né? O pior e o melhor da humanidade, né? E eu acho que a vacina, o tempo que a vacina ficou pronta, a gente já tá tomando essa vacina assim, segunda, terceira, já a terceira dose, lugares aí tá precisando na quarta, muito rápido, foi muito rápido, é o melhor da humanidade. A ciência conseguiu fazer uma vacina. Isso não é fácil, as pessoas imaginam que isso é um negócio fácil, isso não é rápido, tem todo um processo ali. Isso você ter sido feito em um ano e pouco, se vocês já estarem tomando essa vacina, é o melhor da humanidade. É aquilo que a humanidade conseguiu construir de ciência, de tecnologia, a ponto de ajudar todo o resto da população, né? E vem o pior da humanidade, que tem muitas coisas, né? Pessoas que não querem tomar vacina, que são contra a vacina, são anti-vacina. É doido, né, Flávio? A gente conseguiu fazer a vacina, né? A humanidade conseguiu fazer a vacina, conseguiu de uma maneira assim, rápida demais. Conseguiu, funciona bem, a gente tá vendo que funciona bem. E tem gente que não quer, Flávio. Tem gente que não quer. Esse feito da vacina daqui a alguns anos, na história vai ser celebrado como um dos maiores feitos da humanidade. Porque a vacina mais rápida feita na história tinha sido, não sei se da cachumba, não lembro exatamente qual a doença, que foi em 4 anos desenvolvida. E essa foi desenvolvida em 1 ano e sob pressão. E tem isso também. Não foi desenvolvido, não foi isso desenvolvido no laboratório, sem ninguém saber, sem ninguém acompanhar. Dessa vez todo mundo estava acompanhando o passo a passo. A gente aprendeu que era a fase 1, a fase 2, a fase 3. E aí a teste com humano, teste com placebo. Tinha gente que nunca tinha ouvido a palavra placebo e ouviu. Então assim, todo mundo aprendeu um pouco mais sobre virologia, infectologia, que são áreas que a gente não aprende na escola, não aprende em lugar nenhum. Então a gente aprendeu pela mídia isso. Mas muita gente já falou isso em vários lugares, que lia sobre o começo do século XX no Brasil, quando as pessoas queriam bater nos agentes de saúde, que iam aplicar a vacina, queriam linchar, e achava aquilo um barbarismo. Era impressionante aquilo. Hoje a gente está vivendo a mesma coisa. Tem gente que não toma vacina porque não quer. Simplesmente isso. A gente não vive a era da informação. A gente vive a era da minha informação, aquela que me agrada. Então o cara pega aquilo que agrada, que corrobora a ideologia dele, o medo dele, a pira dele, a loucura dele, pega aqueles argumentos criados por outros loucos e se embasa naquilo. Se a gente não tivesse o negacionismo que tem hoje no Brasil e no mundo, a pandemia, eu imagino que teria sido vencida já. A gente não estaria mais falando de pandemia. Mas graças ao negacionismo a gente está preocupado com a Omicron, está preocupado com a variante africana, sul-africana, está preocupado com a nova onda na Europa. O Brasil ainda está engatinhando nessa próxima onda, mas já existe essa preocupação. Ia se tirar máscara em São Paulo, não vai tirar mais. Então assim, o negacionismo, ele estendeu a pandemia. Porque essa pandemia já era para ter sido debelada faz tempo. E a gente não debelou, porque tem alemão, tem francês, tem brasileiro, tem africano, tem asiático, tem chinês, tem japonês, que não quer tomar vacina. E não quer porque não quer, só por isso. As mesmas pessoas tomavam vacina de pólio, de sarampo, de cachumba, de catapora, de varíola, né? No posto de saúde nunca quis saber da marca, agora quer saber da marca. Fica com a lupa assim, isso aqui é da Janssen, isso aqui é de não sei o quem. Ah, para, né, gente? Já deu, né? O que a gente tem que comemorar sobre o tópico vacina é a criação da vacina em tempo recorde. Mas o negacionismo ajudou a vacina não vencer ainda totalmente a pandemia, coisa que já era para ter acontecido. Mas graças a essas pessoas, a coisa ainda não foi debelada, não foi vencida. Eu não digo que só o negacionismo, porque tem a pobreza também, né? A gente sabe que países muito pobres, africanos, asiáticos, ou aqui do Caribe, América do Sul, até a vacina às vezes até chega,
mas a gente sabe que existe governos aí que não ajudam em nada, ou não, o país não teve vacina até agora mesmo, não chegou vacina, não teve como comprar vacinas. Então a gente tá. A Omicron mesmo saiu da África. Aparentemente, tudo leva a crer que veio da África pro resto do mundo, né? Se na Europa tivesse todo mundo vacinado como a gente imaginaria que estivesse, talvez a Omicron tivesse batido na Europa e não tivesse entrado na Europa, né? Talvez não fosse como está acontecendo, apesar que a gente não sabe ainda exatamente se a Omicron está espalhando tanto assim, como prevê-se, né? É muito recente, a gente não tem um estudo ainda mostrando o que a Omicron pode fazer e o quanto que ela espalha, né? De verdade. A gente tem uma noção pela África, que são lugares que não tem vacina. Tem país africano lá que 3% da população está vacinada. Então, é uma loucura. Lugares que tem vacina e a pessoa se nega a vacinar é o pior da humanidade. E lugares pobres que não tem vacina é o pior da humanidade também, pelo fato da pobreza desse lugar não permitir que essa pessoa tome essa vacina, né? Porque é uma coisa que a gente falou em alguns outros programas. O vírus não respeita fronteiras. Ele não vai. O Brasil tá aqui, a Argentina tal, eu não vou passar pro Brasil porque tem fronteira ali, eu vou ficar na Argentina. Isso não existe, não existe. Vai parar na alfândega. Vou ficar na alfândega. Vai parar na alfândega. Não, isso não existe. Se saiu da África, tá na Europa, já tá no Brasil, acabou. Então, não tem isso. Pra a gente conseguir realmente vencer essa pandemia, grande parte da população tem que estar vacinada. Então não adianta a África do Sul, o Lesoto, o Haiti, ou sei lá, o Mianmar Namíbia. Não tá vacinado. Namíbia, enfim, eu tô falando de vários lugares do mundo, da Ásia, da Europa. Não tá. Se a gente tá aqui, tá aí no Haiti e ninguém estiver vacinando, a gente tem o risco de uma nova variante chegar aqui e a vacina não faz nada. Então, é tudo isso. É o negacionismo, mas é essa pobreza também, essa desigualdade também. Então a gente tem graves problemas quanto a isso. Infelizmente, né? Infelizmente a gente tem. Bom, eu achei legal o que a Edilene Mesquita, um salve pra você, que ela mandou aqui. Que ela falou que a gente viu, né, nesses tempos aqui, o pior que a humanidade pode oferecer, né? A gente tá falando agora aqui do negacionismo, das pessoas que... Não só da vacina, né, Flávio? Acho que também a pessoa que se negava a usar máscara, as pessoas que queriam abrir o comércio a qualquer custo, que a economia, como eu falei, né? Não, a economia tem que ser vista aí. Bela droga, né? E uma coisa que ela sentiu... O dono do Madeiro que diga. Dono velho da Havan. A gente você falou do Santa Maggiore, né? Tivemos aí a Prevent Senior, um show de horror, né? Um show de horror. Sim. Isso foi um show de horror, a gente só soube agora, né? Agora que apareceu a situação, né? Da Prevent Senior. Foi um show de horrores, é o pior da humanidade. Esconder que aquelas pessoas tinham morrido por causa de Covid, né? O velho da Havan tá no meio, como sempre. É incrível, ele tá lá no meio, como sempre. E, bom, ela falou aqui da questão das cidades vazias, né? De você ter menos trânsito, estar andando e tal. Ela comenta isso, que ela sentiu muito isso também, percebeu muito isso, né? Enfim, é o melhor e o pior do que a humanidade pode oferecer. Eu acho que vai ser um feito da história mesmo, essa vacina. Ela é um feito da humanidade. A gente tá conseguindo se vacinar e por isso ter evitado muitas mortes. Se essa vacina tivesse chego para valer no Brasil aqui 2 meses antes do que chegou, a gente não teria chegado a 600 mil mortes. A gente não teria atingido o pico de abril e maio, que foi terrível. Aquilo foi terrível. A gente passou por aquilo meio que não querendo perceber, mas isso vai ficar muito tempo aqui com a gente. Foi a primeira vez que num mês, nas últimas décadas, que a população do Brasil diminuiu. Em abril. O Brasil diminuiu a população em abril. Foi uma coisa inédita na história. Terrível. terrível. Isso prova, é terrível. Algo terrível. E poderia ter sido evitado chegasse 2 meses antes da vacina aqui, que não chegou por picuinhas governamentais, aí a gente sabe, né? Do nosso excrementíssimo presidente da República. Ai, que beleza, viu? Teve chance de comprar a vacina em novembro do ano passado. Não comprou porque não quis. Aliás, quis fazer um outro contrato favorecendo um outro laboratório, que a gente não sabe qual era o dono desse laboratório que estava por trás do contrato, porque só tem uns nomes circulando, mas faltam alguns outros. Então não foi só negacionismo, foi um possível ato de corrupção. Foi um possível roubo, uma arquitetura de um roubo. E isso custou a vida de muita gente. A Edi falou de cidades vazias, cara. Era muito estranho ver São Paulo vazio, né? E tudo fechado. Nossa. Era muito esquisito. Nossa.
Era muito esquisito. Eu andando assim na periferia, bastante aqui no extremo da Zona Leste, a quarentena não funcionou tanto assim. Uma parte das lojas fechava, outra parte ficava com metade da porta aberta. Mas é estranho quando você ia mais pro centro ver tudo vazio. A região da Sé, região da República, metrô, trem, tudo vazio. E me lembrou a época dos ataques do PCC, em 2006. Eu acho que foi o único paralelo que teve assim, sendo que na época dos ataques, eu acho que as lojas fecharam mais. Teve mais adesão, até porque a morte ali era imediata, né? Então as pessoas tinham mais medo. Mas eu só queria falar também, você falou do pior da humanidade, já vai passar para outro tópico, não vou me alongar aqui. Teve muito comunicador aí famoso que tem grande responsabilidade nesse pior da humanidade. Tem gente aí que falava para praças em Manaus, lá no norte. Tem gente que falava aqui para praças de São Paulo, do interior de São Paulo, que ajudava a disseminar esse negacionismo, que ajudava a propagar informação falsa. Eu lembro de um apresentador aí, que não vou falar nome, hein, que trabalha na Bandeirantes, que o filho dele também trabalha lá, que já foi narrador e tem um programa com o nome de país e termina com a palavra urgente. No começo da pandemia, isso aí todo mundo esqueceu, cara, mas eu não esqueço disso aí. No primeiro mês de pandemia, saiu uma fake news, não sei se você lembra, Luiz, que Cuba tinha desenvolvido uma vacina contra a Covid. Sim. E depois se descobriu que era fake news, Cuba estava fazendo um estudo, tal, não tinha nada de vacina. E esse apresentador da Bandeirantes, ele ajudou a disseminar isso na rádio e na TV. Não, descobriu-se a vacina, descobriu-se a cura da Covid, não sei o quê. Além disso, esse mesmo dito cujo, ele levou o Dr. Anthony Wong, que trabalhou inclusive no Prevent Senior, que era um pediatra muito famoso aqui em São Paulo, mas sabe-se lá por quê? Tenho minhas suspeitas, mas não tenho prova. No final da vida dele, ele virou negacionista de carteirinha, começou a defender a cloroquina. Então esse apresentador da Bandeirantes levava esse cara direto lá, esse Anthony Wong, para defender a cloroquina na TV. Anthony Wong, que depois foi internado no mesmo Prevent Senior que ele trabalhava, com Covid, foi tratado com cloroquina, assinou um termo para que isso não fosse divulgado e depois assinou um termo para esconder a morte dele por Covid, para colocar outra causa de morte. Esse Anthony Wong, que jogou a biografia dele no lixo, infelizmente, que era um baita do médico, teve muito espaço na TV também. Então teve muita gente da área jornalística, de comunicacional, que diferente do cara que tá lá na internet falando merda em casa, por meio da computador, da internet dele de 10 gigas, precária pra caramba, sem acesso, sem alcance de milhões de pessoas, teve muito cara de TV, rádio, influencer, ajudando a espalhar bobagem por aí. Espalhando o pior da humanidade. Seja por interesse político ou porque tava com o bolso cheio de dinheiro de patrocínio governamental. Então a gente tem que pontuar também esses caras grandes aí, que fazem as coisas, ficam impunes, porque as pessoas esquecem. Só queria pontuar isso também. Boa, muito bom, Flávio. E, sim, muita gente aí. Famoso, Anthony Wong, você lembrou muito bem. O velho da van, a mãe dele, também passou pela mesma situação, né? Na Prevent Senior. Morreu de Covid, mas não quiseram revelar nada lá. E, enfim, você falou de Manaus. Foi no começo de 2021 a questão de Manaus, da falta do oxigênio. Que é outra coisa terrível também. Outra coisa terrível também. A gente passou, nem parece, né? Foi em 2020, mas foi no comecinho de 2021. A gente começou o ano fazendo campanha em rede social pra ter cilindro de oxigênio. Pois é. Olha como começou o ano. Isso era um prenúncio do que ia acontecer em outros lugares. E a gente deixou a coisa piorar e em abril explodiu no Brasil inteiro. A gente teve 3 meses pra se preparar. E não se preparou. Deixou a coisa espalhar. Infelizmente. A gente teve muito tempo para se preparar, na verdade, né? Porque o pico maior foi na Europa antes de chegar no Brasil. Enfim, a gente, por questões governamentais, de novo, questão do governo, a gente sofreu bastante aqui no Brasil, né? E até agora a gente tá um pouco ainda, fica meio perdido. Se não fosse a população realmente ir atrás da vacina, se fosse depender de campanhas governamentais, a gente tava ferrado aqui. Né? É que a população realmente foi atrás da vacina. Até os tais negacionistas aqui no Brasil foram tomar vacina, né? Foram tomar vacina também. Pelo sim, pelo não. Vou continuar xingando no Facebook lá, mas eu vou tomar vacina, é melhor garantir. O Brasil é assim. É incrível. É realmente uma coisa muito incrível. Enfim. Até o negacionista brasileiro é meia boca. Impressionante. Até o negócio brasileiro... Não, nem vou falar nada aqui. Porque olha, é uma coisa complicada. Mas enfim.
Falando de Brasil, né? Falando de Brasil, sai um pouquinho da questão da Covid, falar um pouquinho de Brasil. E esse tema aqui foi interessante porque todo mundo que mandou mensagem praticamente aqui falou disso, né? A inflação voltou, Flávio, a inflação voltou. A Paula Carolina falou da questão da gasolina, a Mayara Azevedo também falou da gasolina e falou sobre comida, a Gislene Longani também falou sobre questão de comida e gasolina, e a Vani Lopes também falou aqui, né? Falou sobre essa questão. Inclusive a Vani, a Mayara e a Gislene falaram da vacina também, acabei não falando, mas elas também comentaram sobre a vacina. Um salve para todas vocês. E a inflação voltou. Tivemos aí, aparentemente, se eu não me engano, em um ano agora deu 11% de inflação, pelo que eu vi por cima, então ainda não fui muito a fundo, mas tivemos 11% esse ano aqui de inflação. Bem, a gasolina tá aí a 5, quase 6 reais aí em alguns lugares. A carne tá preço abusivo, o arroz tá caro, o ovo tá caro. Flávio Santos, o que você tá comendo, Flávio Santos? Porque tá difícil. Eu queria dizer que era arroz e feijão sem mistura, mas nem isso tá dando pra comer. Porque tá difícil a coisa, cara, tá difícil. Cada hora que a gente vai no mercado é um susto, cada hora que a gente vai comprar roupa é um susto, cada hora que vai no posto de gasolina é um susto. A gente vive de sustos hoje, a gente vive de olho arregalado e sobressaltado aqui no Brasil. E a inflação era um termo que a gente não ouvia mais em lugar nenhum. No dia a dia, não tô falando de economista, tô falando da gente aqui. A gente não comentava sobre isso, o negócio tá caro. A gente falava da nossa renda, que sempre foi baixa. Mas falar que tal lugar o arroz tá tanto, a carne tá tanto, a linguiça tá tanto, a gente não falava mais. Isso era um fantasma que, se não tinha ido embora definitivamente da vida do brasileiro, pelo menos não estava ali presente todos os dias. Mas voltou com tudo. E a gente fala de inflação, mas a gente tem que entender também que a inflação ela derruba tudo. Por que o desemprego tá alto? Porque ninguém tá comprando. O comércio tá tendo quedas sucessivas todo mês. A produção industrial tá caindo todo mês. Porque quando a coisa tá cara, a pessoa não compra, o comércio não vende, demite, e aí a indústria não vende matéria-prima, aí também demite, e vira uma roda de desemprego. Hoje o que se cria no Brasil são empregos precários. São empregos que as pessoas ganham mal, que as pessoas têm poucos direitos, graças à reforma trabalhista, que já vão empurrar outra aí o ano que vem, pelo que eu tô ouvindo. Então a gente tá numa roda. A inflação ela é uma engrenagem que vai atropelando tudo e vai arrastando um monte de coisas. E a gente não vê nenhum esforço para que a inflação seja enfrentada aqui no Brasil. Estão deixando correr. Não, por isso, por aquilo, porque a culpa não é do país, porque a culpa é da China, porque a culpa é dos Estados Unidos, porque aqui no Brasil ninguém nunca tem culpa de nada. A culpa é sempre dos outros, é sempre terceirizada a culpa. Mas o fato é, quando você pega o trem, pega o ônibus, você pega a condução por aí, você vê a galera reclamando muito. Eu que circulo muito por aí, eu tenho visto um aumento muito grande de morador de rua, de gente pedindo comida. Eu tenho visto muita gente pedindo carona em ônibus, coisa que tinha diminuído bastante depois que criaram o bilhete único. Então a inflação não é um número lá 10,75, 12, 13, um número abstrato que o Banco Central afere. A inflação é gente, a inflação é ser humano. Quando você passa na rua e vê um cara lá pedindo comida, que aumentou o número dessas pessoas, quando você vê alguém pedindo carona em ônibus, quando você vê alguém não comprando carne, isso é inflação. Inflação é ser humano, inflação afeta famílias, afeta as crianças. Eu passo na porta do Bom Prato por aí, as filas estão quilométricas. Inclusive eu indico as pessoas que não conhecem o Bom Prato irem conhecer, parar de preconceito, que é um lugar muito legal de almoçar, comida é muito boa. As filas estão quilométricas em Bom Prato. Então a gente vê a economia indo pro buraco, ou estagnada, como queiram por aí, e as pessoas estão sofrendo na pele. Não é uma crise lá de papéis, de debêntures, de títulos públicos, não. A crise é real e essa inflação ela tem impacto direto na rua. Pelo menos é o que eu vejo, eu sinto na pele e vejo na rua quando eu saio por aí, Luigi. Mas isso a gente repara mesmo. Você falou dos moradores de rua aí e pessoas pedindo coisas para comida. Ninguém tá pedindo dinheiro, não. Muita gente pedindo comida mesmo, pedindo um arroz, um pacote de arroz, um pacote de feijão. Quando a gente vê que o arroz e feijão subiu, o café tá, pelo amor de Deus, eu que sou doido por café, tá difícil o negócio aqui. E tá muito caro, tá tudo muito caro. Então, 11%, é o que você falou, né? É um número. Mas para as pessoas mais pobres, pelo que eu vi aqui as pesquisas, deu mais de 25% de aumento da inflação. Cara, a pessoa ganhar R$1.000, conseguir comprar com esses R$1.000 1.000 coisas e hoje não compra. Comprar 750. Sim. É isso que está acontecendo. Então a gente está vivendo, o pior, é a crise perfeita. A gente está vivendo inflação,
A economia estagnada, né? Saiu também números do PIB aí, que não tá andando para lugar nenhum. Economia estagnada. O desemprego alto, né? A gente tem um desemprego muito alto. Teremos uma crise muito grave ano que vem de energia. Teremos essa crise, isso não vai ter como, não tá chovendo. Se vocês repararam, o Flávio falou de um apresentador aí da Bandeirantes aí. E esse meu apresentador adorava quando chovia muito em São Paulo, porque ele tava sempre mostrando o alagamento de São Paulo, né? Se vocês repararem, não teve nenhum programa falando de alagamento até agora. Esse mesmo aí que pega nas antena, entendeu? Esse aí. Então, se vocês repararem, não choveu. Estamos em dezembro. Não teve, assim, aquelas chuvas. Teve uns dias aí que choveu um pouquinho mais e tal. Então, assim, teremos uma crise, né, de energia aí pra frente, de falta d'água. Ou seja, como eu já tinha falado aqui, a nossa indústria é uma piada, né? Aliás, eu queria saber muito o que os patos da Fiesp estão conversando entre eles agora lá. Não tenho a menor ideia. Porque a nossa indústria virou uma piada. Acabou, a indústria brasileira acabou. Né? E, infelizmente, a gente não tem uma indústria aqui mais que possa se dizer que é uma indústria, né? Não tem. Então a falta de energia para essa indústria também vai ferrar mesmo. Agora, a agroindústria que necessita muito da água, meu amigo, essa aí vai sofrer, viu? Vai sofrer. E infelizmente é o carro-chefe do Brasil. Só isso. Então teremos 2022 assim. Eu adoraria falar que seria muito bonito, mas não vai ser. Então é a crise perfeita. Nós vivemos a crise perfeita. O Brasil vive a crise perfeita com talvez o pior presidente da história do Brasil e junto o pior presidente do mundo, né? Hoje. Com um dos piores ministros da economia que nós tivemos, da saúde também. Enfim, eu não sei se tem algum ministro bom ali. Eu acho que não tem nada que preste ali. Muito difícil que tenha alguma coisa que preste ali. É a crise perfeita. É isso, a gente tá vivendo a crise perfeita. No meio de uma pandemia, né? Então tem isso também, temos uma pandemia ainda, não passamos pela pandemia, ela está aí ainda. Flávio, é isso. Você acha que o nosso presidente é o pior? É o pior da história? Você acha? Eu acredito que sim. Aliás, acredito não tenho a menor dúvida. E assim, não é uma questão de ser esquerda e direita. Não é uma questão de ser neoliberal, liberal, conservador. É uma questão de incapacidade, é uma questão de não ter tamanho para o cargo. Um outro presidente de direita faria um trabalho 1000 vezes melhor. Um outro de esquerda faria um trabalho 1000 vezes melhor. Até porque 1000 vezes nada é nada, né? Então assim, 1000 vezes 0,1, ok, já melhora um pouco. Mas qualquer coisa é melhor do que está lá. Não é uma questão ideológica, não é uma questão política, é uma questão de falta de tamanho. O Bolsonaro, ele tem o perfil de político de baixo escalão. E ele não tinha que sair do baixo escalão. Aliás, não deveria ser eleito. Político como ele não deveria ser eleito, mas você compreende que de vez em quando um vereador, um deputado estadual ou federal, seja um prefeito de interior, seja eleito com esse perfil. Mas para assumir um tamanho de problema que é o Brasil, com seus desafios e demandas, não dá para um cara igual o Bolsonaro. A gente tem um cara que não pensa a longo prazo, tem um cara que só pensa em governar para si mesmo, salvar os filhos dos escândalos de corrupção, e tem um cara que não tem uma linha de governo. Ele não tem linha de governo nenhum. Quem votou no Bolsonaro achando que era um liberal, que era um direitista, ele não é nenhuma coisa nem outra. Aliás, ele não consegue nem decidir para qual time que ele torce. Porque cada hora ele tá com uma camisa diferente. Porque ele torce para todas, evidentemente, ele não é bobo, né? Então o cara que não consegue escolher nem uma camisa de um time de futebol, não dá para governar o país. E falando muito sério aqui, falando mais sério ainda, a gente nunca precisou tanto de um estadista como a gente precisou nesses últimos 2 anos e vai precisar o ano que vem. Porque a gente enfrentou situações inéditas. É como você disse, a crise, a tempestade perfeita se formou na nossa frente e nós não tínhamos governo. A gente não tinha governo. A maior crise de saúde dos últimos 100 anos, não tinha ministro da saúde e não tinha presidente. A inflação voltou, tem um cara que só pensa no offshore dele lá que tá no exterior, que é o Guedes. Crise de infraestrutura, o pessoal fala muito do Tarcísio, né? Mas não sei se ele tá à altura do tamanho do desafio que é o Brasil. Então assim, a gente não tem gente capacitada para dirigir uma Ferrari com problemas mecânicos que é o Brasil. É isso. E o que me assusta mais, Luiz, é que a gente tem grande chance de, do ano que vem, a gente eleger o segundo pior presidente da história e do mundo. Porque eu não tô vendo ninguém debater coisas do mundo real no Brasil hoje. Todo mundo tá indo em podcast da entrevista, como o Lula fez, o Dória tá dizendo que quer enfrentar não sei quem em debate, e blá blá blá. Mas ninguém fala em soluções para a crise de energia, que é um problema real, como você bem disse. Ninguém fala em como solucionar a inflação.
ninguém fala de segurança pública, de saúde, de como vão voltar a investir em ciência, porque a ciência está no buraco em termos de verbas. O Bolsonaro cortou várias verbas, e a gente viu quanto ciência é fundamental agora na pandemia. Então a gente tem um péssimo presidente e corre o risco de eleger outro péssimo presidente porque ninguém está debatendo os problemas reais e está olhando só para o próprio umbigo. Tem gente com capacidade? Deve ter aí, que vai se candidatar. Nem todo mundo é burro igual o Bolsonaro. Mas tem gente interessada em resolver problemas? Não. Então pode ser que hoje a gente tenha o pior presidente e na sequência a gente já tenha o segundo pior presidente da história, Luiz. Não, você falou aí de outro estadista, que se fosse de direita, que fosse tal. Eu imagino que a Dilma, que pra mim também foi um governo competentíssima, ela foi muito incompetente no trabalho dela, alguma coisa ela estaria fazendo. O Temer, eu tenho saudade do Temer. Nunca vou perdoar o Bolsonaro por isso. Não, é isso. Eu tenho saudade do Temer, ponto. Isso já diz tudo, É incrível o que tá acontecendo aqui. E olha, a tendência não é boa mesmo. Não é que eu quero ser aqui o Cavaleiro do Apocalipse, não. É que a tendência não é boa mesmo. E o Flávio falou uma coisa muito correta aí. A gente vê aí os candidatos dando entrevistas falando de outras coisas. O Lula quer um Alckmin como vice. Gente do céu, eu não sei. Eu não sei. Olha, eu não sei o que dizer sobre isso. Ele me falou do Daniel Ortega, lá da Nicarágua, que deu um golpe de Estado. Ele deu um golpe de Estado e o Lula bateu palma pro cara. Pois é. Não, além da gravidade da declaração, o tempo que ele gastou falando do Ortega, ele poderia ter falado de como vai solucionar a crise energética. Então fala como vai solucionar a inflação, mas ninguém fala disso. O cara vai falar do Ortega, gente. Além de queimar o próprio filme, sujar a própria imagem, uma declaração burra. E o Lula não é dar declarações burras, porque o Lula é malandro, o Lula é safo. Ele evita algumas coisas. Mas assim, além de ter falado uma bobagem imensa, poderia ter gasto tempo com outra coisa. Tá gastando tempo lá cortejando o Alckmin. E o Alckmin, gente, ele tem uma alma tucana. Tucano não toma decisão. Tucano fica lá na árvore, olhando pro nada, e não toma decisão nenhuma. O Alckmin vai demorar uns 6 meses pra decidir isso aí. Que é lento. Quem tem a alma tucana, quem é tucano, não decide as coisas. O único tucano mais acelerado é o Dória, porque o Dória não perdoa ninguém, ele passa por cima de todo mundo. Ele é extremamente ambicioso, ele não liga pra nada. Mas o resto, cara, enquanto o Lula ficar cortejando o Alckmin, ele vai perder tempo. O Alckmin é lento, não sei o que, e mesmo assim, eu acho que politicamente não vai ser um bom negócio nem pra um nem pra outro. Não vai agregar. Vai ser péssimo pros dois. Vai queimar muito capital político. O Alckmin tinha tudo pra ganhar o governo do estado de São Paulo aqui, porque o Dória não vai nem concorrer, porque ele sabe que ele não vai ganhar. O Alckmin tinha tudo pra voltar a ser governador do estado de São Paulo. E se ele realmente aceitar servir, olha, cara, que situação. É ruim pros dois. Pro Lula também não é bom isso. Não é legal você ter o Alckmin como... Ai, cara, olha, que situação, cara. Que situação. Mas enfim, né? Eu só tô aqui esperando a terceira via, né? O Moro, né? Que beleza, Moro. Nossa. Que beleza, Moro. A terceira via com a cara de Moro tem o carisma de um pão com alface. Maravilhoso, né? Mas a mídia gosta do Moro, hein? A mídia gosta. Agora, opa! O que já se falou do Moro... É o novo Collor da mídia. O que já se falou do Moro, do escolhido dele para ser o próximo ministro da Economia, do gabinete... meu amigo, tá na mídia aí. É só você prestar atenção que você vai ouvir falar muito do Moro aí. Pois é, a mídia já tem um queridinho dela. Já, opa, já tá escolhido já. Pra ele já é presidente. Eu só não vou dizer que o Bolsonaro é o pior presidente do mundo hoje, porque temos o presidente bielorrusso, o Lukashenko, que na pandemia deu um golpe também, né? Então deu um golpe de Estado na Bielorrússia. Aliás, não é que deu um golpe. Ele, por um acaso, ele ganhou uma eleição lá que deu, tipo, 98% de votos pra ele, assim, uma coisa... Eu acho que só não deu 110%, porque eles pensaram bem ali ainda, né? É isso, mandou prender todo mundo. Eleição nível Saddam Hussein. Isso, desse jeito aí, é o Lukashenko, né? Mas eu lembro que na pandemia ele mandou as pessoas não usarem máscara e tomarem vodka, tá? Que a vodka ia curar da Covid. E pra mim, pior que ele, foi só o presidente do Turcomenistão, que eu não sei falar o nome dele, é um nome impronunciável aqui, é Gurbanguly Berdimuhamedow, enfim, não sei falar isso aqui, não dá pra falar. É o trava-língua. Que proibiu a palavra Covid, coronavírus ou qualquer coisa relacionada no país. Ninguém poderia falar, ninguém poderia noticiar. Então não existe coronavírus no país dele, tá? Inclusive, melhor forma de resolver. A melhor forma. Inclusive ele inaugurou
Ele inaugurou aqui a estátua de um cachorro que tá no mesmo nível de beleza que o touro ali do que colocaram no centro de São Paulo. Minha nossa, eu tô vendo aqui. Nível de beleza igual. Enfim. Ai, cada situação que eu vejo aqui que eu vou te falar, cara. Ai, olha. Aliás, aquele touro teve um timing pra colocar, hein? Que impressionante. Não, pela madrugada. E colocaram o touro magrelo agora esses dias aí, né? Já tiraram. Também. Colocaram e já retiraram. Já tiraram também. O grupo lá cultural já retirou, com medo de a prefeitura retirar. Não, ia tirar com certeza, né? Com certeza ia tirar também. Aquele touro, junto com o Borba Gato, olha, junto os dois ali, eu vou falar uma coisa, que situação. Que beleza, viu? Olha, que beleza. Aí, vamos falar um pouco, já que eu falei dos outros presidentes aqui, que tem pelo mundo aí, porque eu digo que o Bolsonaro não ia ser o único a ser julgado em Haia, tem essas coisas aqui também pra ser julgado. Vamos falar um pouquinho de mundo, né? A gente falou um pouquinho dos negacionistas, né? E falei um pouco da África, que não está se vacinando porque não tem a vacina não chegou lá, tá chegando meio perdida, ainda não tá sendo uma coisa bem feita. E a gente até achava um tempo atrás, né, Flávio, que pelo fato da África passar por muitas doenças, talvez fosse uma região do mundo que fosse conseguir se organizar melhor com isso, conseguiram segurar o ebola e tudo mais, mas não estão conseguindo evitar, e as vacinas não estão chegando. E a parte do mundo rica que não quer se vacinar. É surreal, Flávio, é surreal. A gente aqui no começo, eu lembro, a gente conversava, não, vai chegar uma época do ano que a gente vai ver a Europa aberta, Paris aberto, Nova York aberto e o Rio de Janeiro fechado. Porque a gente não tá conseguindo fazer as coisas aqui, a gente não tá conseguindo... Por incrível que pareça, é claro que o Rio de Janeiro não vai ter mais o Réveillon, ainda bem, era um medo que eu tinha muito do Réveillon aqui. Mas a gente parece que tá conseguindo lidar melhor com essa parte agora aqui do que os países europeus, Flávio. O que aconteceu? O mundo dá voltas. A gente tá... o Brasil tendo mais juízo que a Europa. A que ponto chegou o século XXI? Eu nunca pisei na Europa, nunca estive na Europa, mas eu fico muito curioso para saber o perfil desses negacionistas que tem lá. Porque pelo que eu acompanho em rede social, vejo em TV, são negacionistas de diversos perfis, não tem um perfil definido. Você tem jovem, você tem o mais velho, você tem a pessoa de classe média, classe baixa. Eu não sei como se disseminou esse negacionismo na Europa. A gente sempre enxergou a Europa como um centro de grande bem-estar social, que é uma coisa nova da humanidade, que a gente conquistou pelo menos na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. E até então a gente pensava que a Europa era no geral, porque a gente fala de Europa, esquece do leste europeu. Esquece de Albânia, esquece de Romênia, esquece de alguns países ali que não tem um nível de bem-estar social dos países grandes, Itália, França, Alemanha e tal, né? Mas o negacionismo está agraçando lá. A Alemanha quebrou recorde de mortes essa semana. A Itália também teve um número grande de mortes essa semana. A França está quebrando o recorde de contaminações. Então a Omicron, pelo que parece, está disseminando totalmente na Europa. O Humberto Eco ele sempre fala que as redes sociais deram voz para os idiotas. Mas eu vou acrescentar, fazer um adendo aqui. Deram voz, deram munição para os idiotas. Então talvez a Europa pague por ser um dos lugares mais conectados do mundo. Lá as pessoas têm mais acesso a fake news, assim como tem acesso a boas informações e cultura, também tem acesso a mais fake news. Então você consegue proliferar mais pessoas idiotas ao longo do continente. Mas é um fato. Independente do que cause isso, da raiz disso, da teoria que sustente isso, é um fato que a Europa está sofrendo por causa do negacionismo. Você vê tudo começando a fechar de novo. Esse dia eu liguei num jogo, eu não lembro qual país que era, tinha meia dúzia de pessoas sentadas, que é um negócio horrível. Você vê um jogo de futebol sem ninguém assistindo, qualquer outro esporte. Então o que a gente vê na Europa é assustador, porque a Europa está regredindo ao invés de progredir. E isso arrasta a economia do mundo pro buraco, já que muita gente gosta de falar de economia, não sei o que, economia, blá blá blá. E isso arrasta, negacionismo arrasta a economia pro buraco. Então eu vejo com muita tristeza. Um lugar que sempre foi exemplo de bem-estar social, de cultura, de museus, de bons níveis educacionais, sendo arrastados pro negacionismo. Eu só queria falar de novo aqui do leste europeu, Luigi. A situação do leste europeu ela é tão ruim quanto os outros países, dos países grandes tradicionais. A única diferença é que lá não tem informação suficiente. Mas pelo pouco que eu vejo de rede social, você vai ali para a Croácia, para a Bósnia, para aqueles países assim mais para a direita ali da Europa,
direita no sentido geográfico, claro, né? Não no outro sentido, você vê que a situação também é muito grave, só que não tem números. Então talvez a situação na Europa seja ainda pior do que a gente imagina. A gente foca muito em Itália, Alemanha, Espanha, Portugal, que já está em quarentena de novo em várias regiões, mas o leste europeu me parece estar numa situação muito ruim também, só que não tem esse tipo de informação. Então acho que a situação talvez seja até maior e pior do que a gente imagina, Luigi. Sim, lembrando que Espanha e Portugal são os países com a maior taxa de vacinação. Eles estão batendo também mais ou menos 80%, um pouco mais que nem o Brasil. Eles estão mais ou menos no mesmo nível do Brasil. Portugal e Espanha estão conseguindo vacinar melhor do que os outros países. Não sei se tem a ver com coisa latina também, não sei se o porquê disso, mas é de mais ou menos o mesmo nível do Brasil. Aqui eles estão conseguindo segurar a bronca lá com a questão da vacina. Mas é como eu falei, não respeita as fronteiras, né? Então, por mais que Portugal e Espanha esteja muito bem povo imunizado, se vem uma variante diferente que a vacina não pega, infelizmente não vai adiantar em muito. Mas a gente acreditava nisso, né, Flávio? Que a Alemanha estaria nesse momento aqui aberta, todo mundo tomando cerveja, né? Um jogando cerveja na cara do outro, bebendo na cara do outro, tudo felicidade, sem máscara, sem nada, fazendo aquela festa, né? E alemão nem gosta de beber, imagina. No alemão é incrível. Mas eu falando, né, na Bavária lá, eita festa, né, Oktoberfest. Nem gosta de beber, imagina. Nem gosta, né, imagina. E eu vi o caso de um jogador alemão, só no seu time que ele joga, o Kimmich, né, que se negou a tomar vacina, né, negacionista, pegou a Covid, está com o pulmão bem comprometido, e provavelmente esse ano, 2021 ele não joga mais, 2022 possivelmente ele não volta, e não se sabe se ele vai voltar a jogar bola. Porque comprometeu muito o pulmão dele. Então, assim, é aquilo que a gente tá falando. É um jogador europeu, um grande jogador que me chama um dos grandes nomes de zagueiro, lateral direito. Joga na seleção da Alemanha. Joga na seleção alemã. Então, o tamanho do cara. Se negou a tomar vacina, passou para vários companheiros do clube, né? Eu lembro que o Bayern de Munique teve um momento lá que tinha muita gente com Covid. E ele provavelmente não volta mais a jogar bola. Assim, então... eu não sei o que se passa na cabeça desse pessoal, espero, infelizmente tem que usar ele como exemplo, espero que usem. Eu tava até falando esses dias com o Flávio, eu tava assistindo futebol americano e um dos grandes nomes do futebol americano, que é o Aaron Rodgers, ele também não tomou vacina. Ele tomou um tratamento de homeopatia, né, homeopático. E aí descobriram isso, né, porque a NFL burramente não exige, né, a vacina também, ao contrário da NBA, a NBA tá exigindo, né, Flávio? A NBA exige, né? NBA tá. NBA exige. Mas mesmo assim tem jogador que não toma. Mas não tá jogando. Se não tá jogando, não tá jogando. E as franquias lá, elas estão em franca campanha contra os negacionistas. O cara que é negacionista não quer tomar vacina, a franquia vende, rompe o contrato. É que lá os contratos são muito complexos. Não são como no futebol aqui, que você pode rescindir, pode mandar o cara embora, né? Lá é uma coisa muito complexa, tem a questão salarial. Mas eles dão um jeito do cara não jogar. No mínimo, o cara não joga. Tá. Lá eles estão muito vigilantes com isso. A NFL, pelo que eu entendi, não tem. Tanto que o Aaron Rodgers estava jogando e também pegou a Covid. Não teve grandes complicações, né? Ele passou bem por isso. Ele é o quarterback de um dos maiores times lá do futebol americano, que é o Green Bay Packers, né? E ficou aí umas 2-3 semanas sem jogar, né? O maior nome, o principal nome, o craque do time, vamos por assim, né? É o craque do time, é o Cristiano Ronaldo do time. Ficou 3-4 semanas sem jogar. Isso é uma coisa também surreal. Uma das principais franquias do futebol americano. E isso falando dos grandes nomes, porque a gente sabe que tem muita coisa acontecendo aí, por baixo, né? Então, é surreal imaginar a Europa passando por isso, né? A Europa passando por isso é uma coisa assim... que eu não imaginava, realmente, eu não imaginava a Europa tá com esse problema e muitos lugares, você falou, lugar fazendo lockdown de novo, já começando a fechar as coisas, né? E olha, que situação, cara, que situação. É um negócio assim. Outra coisa que afeta, e aí afeta o mundo inteiro, né? Aí também a gente não pode falar que é culpa de um ou de outro, porque a situação tá igual pra todo lado, a merda tá a mesma pra todo lado. Que são as mudanças climáticas, né, Flávio? A gente passou em 2021, a gente acabou não prestando tanto atenção nisso por causa da própria Covid, a gente estava muito mais focado na Covid. Mas em um ano normal, se não tivesse a Covid, a gente estaria falando muito disso, das mudanças climáticas, mas muito mesmo. Como eu disse, a gente ainda não percebeu que não choveu em São Paulo. Não choveu em São Paulo. Pronto, não tá chovendo.
Então a gente não percebeu isso ainda. É uma coisa que assusta, né? Em compensação, agora estamos passando nessa semana aqui na Bahia e o norte de Minas, sul de Bahia e norte de Minas, que é um lugar que não costuma chover muito, alagamentos assim, uma coisa terrível, tá? Deslizamentos e tal. Vi também que nos Estados Unidos teve uma cidade lá que os tornados atingiram, devastou a cidade, foi um negócio feio. Eu vi hoje na TV, por cima também, não consegui parar pra ver ainda. E isso tá acontecendo no mundo. A gente não teve grandes furacões esse ano, por sorte, porque acabou, por algum motivo não deu, mas a tendência é que tenhamos grandes furacões também. As chuvas, a seca, o calor no Canadá, a gente teve esse ano, né? Um baita calor no Canadá, bateu 51 graus. Pelo amor de Deus, Canadá, 51 graus, cara. Porra. Isso nem carioca aguenta, imagina o canadense. Porra, negócio assim. As pessoas suportam 51 graus. Não, nem Indaiatuba. Nem Indaiatuba. Aliás, você vê como as mudanças climáticas. Indaiatuba esse ano não fez o calor que eu tava acostumado a passar lá. Olha não isso. Não fez o calor. Pelo contrário, tivemos aquele baita frio no começo do ano, que, segundo dizem que virou até urso polar correndo em Indaiatuba lá naqueles dias. Não sei. Mas foi um baita frio. Pra Indaiatubano ali passar frio mesmo. Olha, Flávio, demais. Eu acredito que tinha urso polar correndo aí. Não duvido. Que situação, viu, cara? Que situação. Mas é isso, Flávio, a gente tá sentindo na pele, né? Quando se fala de mudança climática, a gente sempre pensa de uma maneira muito espetacularizada o negócio. A gente imagina um vulcão explodindo, o tsunami, aquela onda vindo gigante do mar, terremoto. Mas a maior parte das mudanças climáticas, elas são meio que silenciosas. Então aumenta meio grau esse ano, aumenta meio grau o outro ano, que é coisa pra caramba aumentar meio grau, 1 grau. Dá um impacto enorme na agricultura, no cotidiano das pessoas. Então a maior parte das mudanças climáticas, elas são silenciosas, são lentas. Por isso que a gente não percebe. O que a gente percebe? Você bem falou aí que se fosse agora, se fosse um ano normal... Aliás, esse horário agora, 6 e... Deixa eu ver que hora que é aqui. 6h29, 18h29, dia 11 de dezembro de 2021. Nós estaríamos ou o Luiz correndo para fechar a janela dele, ou eu correndo para fechar a minha janela aqui. Porque estaria um toró gigante caindo. Um trovão. Provavelmente a internet já teria caído, e não vamos elogiar a internet, porque provavelmente ela pode cair, por esse elogio. Mas ela já teria caído, a luz teria caído, e a gente estaria ligando a televisão, a Aricanduva estaria alagada, Córrego Pirajussara, Marginal, desabamento. E silenciosamente a gente está falando de pandemia, está falando de economia, com razão, da inflação, mas silenciosamente o clima está dando um tapa na nossa cara e a gente não vê. Não tem chovido. Cadê aquela chuva tradicional? É muito normal aqui em São Paulo, na Grande São Paulo, de onde está gravando esse programa, esse podcast, a gente se programar no verão para chuva da tarde no verão. O verão vai começar dia 21 agora. A gente já tá no clima, já tá na temperatura, já começa mais ou menos em novembro esse ciclo de chuvas. Então a gente fala, não vamos marcar 4 horas não, que vai dar BO, vai chover. Vamos marcar um pouquinho mais tarde para pular a chuva? Eu e o Luiz estamos tentando marcar para ir essa semana, nos encontrarmos em algum lugar aqui em São Paulo, ou no shopping, sei lá, a gente vai ver ainda. A gente nem pensou na chuva. Em nenhum momento a gente conversou na chuva. Pô, mas será que é bom esse horário para dar chuva? Será que não? A gente nem aí pra chuva, porque não tá chovendo. Então as mudanças climáticas, elas são silenciosas. A gente tá acostumado a ver em filme, documentário, a coisa espetacularizada. Mas o clima muda aos poucos. A faixa de areia na praia diminui aos poucos. A onda sobe 1 centímetro hoje, outra amanhã. Então o clima tá mudando ao nosso redor, a gente não vê. A gente não percebe. E quando a coisa piorar de vez, aí que a gente vai sentir. Quando, por exemplo, o ano que vem. O ano que vem você pode ter certeza que pelo menos algumas pessoas que estão ouvindo esse podcast agora não terão água na sua casa. Ou porque a região está sem água, ou porque a luz acabou. Alguma coisa vai ter na sua casa que está nos ouvindo aí nesse momento. Ou você não vai ter luz, ou você não vai ter água. Além de não ter arroz e feijão, porque tá caro pra caramba, vai ter isso também ano que vem. Só que é uma coisa silenciosa. O Cantareira tá batendo 25% agora. Sem contar o volume morto, né? Porque o volume morto é a raspa do tacho. O cara vai lá e raspa assim com uma espécie de colher gigante e começa a sugar lá do fundo. Mas tá em 25%. Você imagina como vai chegar em março, em abril, esse percentual. Você imagina como vai chegar lá. Vai chegar com 0, vai chegar no volume morto. E a gente vai ter que atravessar o ano inteiro para chegar ao possível ciclo de chuvas em novembro e dezembro. Então, quando chegar a eleição, quando começar o período eleitoral, possivelmente a gente vai estar no auge da crise climática aqui em São Paulo e no Brasil.
de energia, de água, e não vai ter nenhuma proposta, não vai ter nenhuma solução para isso. Então a mudança climática ela tá nas nossas portas, tá dando um tapa na nossa cara, a gente não ouve, porque a coisa nesse ano pelo menos está sendo mais silenciosa. Só que quando resolver fazer barulho, a gente vai sentir na pele o drama de não ter cuidado do clima e do meio ambiente. Não, mas já tem muita gente sem água em casa, já, viu? A coisa já não tá bonita, não. Já tem muita gente sem água em casa aqui. É que aqui em São Paulo ainda estão maquiando, apesar que tem reclamações em alguns bairros, né, Flávio? A gente acaba escutando aí que alguns bairros aqui em São Paulo que já estão tendo problema. Mas lá no interior, lá pela região lá de Itu, Salto, o pessoal lá tá tudo reclamando que tá sem água. A coisa tá bem feia pra lá. Então já é um fato, já é uma situação que está acontecendo. E a tendência é que a gente passe por isso o ano inteiro todo mesmo, ano que vem, torcendo para que venha chuva ano que vem, né? Outro detalhe, tem que chover ano que vem também. Então, é aquela... Que situação, cara, a gente tá muito mesmo... e vem em vários lugares, eu lembro nesse ano, também foi nesse ano, que teve aquelas chuvas fortíssimas na Alemanha, aqueles lugares bem bucólicos, né, que a gente vê nos filmes, embaixo d'água, fez um monte de crateras com a chuva. Então, assim, a gente tá vivendo isso, né? Que a gente não tá prestando atenção porque a Covid tá aí. A gente tá focado em outra coisa. Mas já tá acontecendo. E a tendência é que só piore. O que me leva a crer que eu acho que em poucos anos a gente vai ter que sair da Terra, professor. A gente vai ter que sair daqui. Eu não sei, eu acho que já era. Eu tenho a impressão de que aqui já era. Eu acho que não vai demorar muito, a gente vai ter que dar um jeito aqui de se virar pra sobreviver. O que me leva a crer que os voos particulares para o espaço, né? Os ricaços estão fazendo seus voos aí para o espaço. O Elon Musk, o Jeff Bezos, esses caras aí já estão colocando umas naves aí para levar o pessoal para o espaço e tudo mais. Por alguns milhões, né? Assim, coisa básica, né? Inclusive tem até uma situação muito interessante que o Jeff Bezos ofereceu pro Tom Hanks, né? Uma viagem para ele viajar para o espaço. Desde que ele pagasse aí uma bagatela de 28 milhões, ele poderia ir para o espaço. Coisa simples, né? Coisa simples. O Tom Hanks disse não, obrigado, né? 28 bilhões, não, muito obrigado. E olha que situação. Eu digo mais, Flávio Santos, se você tivesse a chance de mandar alguém pro espaço, só ida, né? Já vai ficar lá no espaço, não enche o saco aqui na Terra. Quem você mandaria pro espaço, Flávio Santos? Rapaz, pode ser um ônibus de excursão pro espaço? Daria pra mandar tanta gente. Olha, Bolsonaro, Trump, um monte de influencer aí que... Aliás, eu gosto muito dos influencers via de regra, né? Mas tem uns aí que são negacionistas, espalham coisas negativas pra caramba. Assim, dá pra selecionar um monte de gente, né? Pra mandar pro espaço. Deveria usar como cobaia, inclusive, essas pessoas. Daria pra usar como cobaia pra fazer experimentos lá no espaço e de preferência deixar lá. Agora, falando sério, Luiz, eu me preocupo muito com essa questão das viagens. Primeiro assim, eu adoro astronomia. Eu não entendo, eu não sou estudioso. Eu entendo o básico do básico do básico do básico. Que eu aprendi por conta própria, lendo aqui e acolá. Mas é o basicão, gente. Isso basicão com B minúsculo. Eu adoro o tema. Eu adoro o tema, acredito que o Luiz goste pra caramba também. Mas assim, me preocupa um pouco deixar essa exploração de turismo espacial e de uma possível, vamos dizer assim, moradia espacial nas mãos de entes particulares. Eu me preocupo um pouco com isso. Não que a NASA, não que a agência espacial russa, chinesa seja íntegra, honesta e limpa. Que elas sejam exemplos de morais e bons costumes, não é isso. Mas me preocupa deixar esses bilionários, trilhardários aí tomarem conta disso, porque é uma coisa meio sem regra. Eles estão investindo dinheiro, estão escolhendo quem vai viajar, estão, de certa forma, monopolizando as pesquisas, porque deve ter informação ali escondida que só eles sabem, e tá indo a coisa. Quem está controlando isso? Existe um código de ética, existe um controle operacional, existe um controle do que pode e do que não pode fazer? O que esses caras estão planejando fazer? E eu adoraria ir lá para o espaço e voltar. Preferência voltar, né? Essa é a intenção. Conhecer e ter essa experiência. Mas me preocupa um pouco esse lado ético da coisa. Quem vai controlar? Quem vai vigiar isso aí? Porque esses caras não estão nem para nada. Estão pensando em ganhar dinheiro, estão pensando em abrir espaço e monopolizar um campo. Quando eles monopolizarem, o que vai ser feito disso? Qual o ganho que eles vão ter com isso? Então me preocupa essas implicações. Mas a ideia de ter um turismo espacial, de alguém daqui a muitos anos morar em outro lugar, morar numa
uma base espacial, morar em um outro planeta, claro que vai demorar muito tempo e gasto. É sensacional isso aí, eu acho maravilhoso. Só me preocupa as implicações éticas e legais da coisa. Porque se aqui a gente não respeita a lei na Terra, você imagina no espaço, que lei que vai ter lá? Como que isso vai ser organizado? Mas eu acho o tema do cacete. Eu acho o tema do cacete, se eu tivesse a chance, eu queria ter experiência assim, e eu iria pra Netuno. Porque desde criança eu gosto de Netuno, não sei porquê, eu acho que é só porque eu acho bonita na foto, mas provavelmente eu seria morto quando eu estivesse bem longe de lá, porque lá é frio pra caramba. Então não é uma ideia lá muito inteligente, mas eu acho o tema sensacional, cara. É um dos temas mais apaixonantes pra mim que tem na atualidade. Aliás, Netuno é um planeta muito pouco explorado, né, pela Terra, né? Tanto Urano quanto Netuno. São dois planetas que não foram muito, sim, explorados ainda. Ainda tem algumas existem, né, a NASA quer soltar algumas naves para ir lá, dar uma olhadinha, tirar aquelas fotos bonitas. Tem tiraram de Plutão recentemente, né? Uma coisa diferente. Então são planetas pouco explorados, né? A gente não sabe exatamente tanto quanto a gente conhece outros planetas. Quanto a essa exploração desses mega bilionários aí, pro espaço e tudo mais, eu sinceramente, tem que ter sim um controle e tal. Aliás, a gente falou aqui em alguns episódios passados que existe um pacto de não agressão espacial, né? Da Guerra nas Estrelas, eles chamavam, graças ao filme na época, né? Um pacto de não agressão ou não à Guerra nas Estrelas. Então, na época, Estados Unidos e União Soviética se assinaram um acordo de não ter agressão, né? Não se atacarem fora do planeta Terra, né? O que me leva a crer a imaginação das armas que esses países têm para poder fazer um ataque fora aqui da Terra. Não faço nem ideia. A gente nem imagina que existem. A gente nem imagina, não faço nem ideia, cara. Não faço nem ideia, mas existe esse pacto, então por isso que nunca houve alguma coisa de uma nave que tenha saído do espaço atacado outro lugar. Isso não tem, não existe, não vai ver isso no... Tecnologia existe, tá? Você não tem dúvida quanto a isso, a tecnologia existe. É que eles não usam mesmo um pacto que foi assinado. Eu creio, isso aí a gente precisaria perguntar para alguém que entende mais, que quem tá fazendo essa parte particular, o Elon Musk, o Jeff Bezos, deve seguir algumas regras que foram mencionadas, algumas regras que foram feitas lá atrás. Eu imagino que deva ter, imagino que exista. Agora, eu não duvido nada disso, né, eles tomarem essa parte da economia para eles. Inclusive há um zoom aí de que tem alguns meteoros, alguns corpos celestes que estão relativamente próximos à Terra, que tem riquezas assim. Tem um cometa de ouro, por exemplo. Eles conseguiram ver lá que tem um cometa de ouro. O ouro que seria extraído desse lugar acabaria com o preço do ouro na Terra. Pra você ter uma noção do tanto de ouro que tem nesse lugar. Então, existem. Eu sei que naves japonesas já conseguiram ir até um cometa que eles colocaram lá para fazer explorar tal. Pegaram um pouquinho daquele cometa, trouxeram de volta para a Terra. Então a gente já tem naves que conseguem fazer isso. Ir e voltar sem um humano lá dentro, né? Apenas com inteligência artificial e tudo mais. Então eu não sei, eu creio que tem a ver com isso também. Eu creio que eles estão usando isso pensando nesse futuro. A gente imaginou que em 2023, 2024 a humanidade teria algumas respostas sobre Marte. Por enquanto não teve, né? Questão de vida, do que tem lá em Marte. A tendência é que nos próximos anos a gente descubra muita coisa sobre Marte também. A gente ainda não sabe. A Lua a gente já sabe que não tem lá muita coisa mesmo, né? Até por isso ela foi meio deixada de lado, né? Não é porque nunca foram à Lua. Não, foram, mas não tinha nada lá. Lá não tem nada. Não tem. Não tem nada. Não tem ouro, não tem, então não interessa. Agora, Marte há uma tendência de que se descubra muitas coisas nos próximos anos lá. Então há uma possibilidade de que isso aconteça também. Essa exploração mineral de alguns lugares fora do espaço. Então eu creio que tem a ver essa ida ao espaço do Jeff Bezos, do Elon Musk, tem muito a ver com isso também. Né? Eu não duvidaria que eles estão pensando nessa exploração. O que isso vai ser bom, se não vai ser, eu não sei. Mas o turismo espacial, sim, Flávio, eu também adoraria ir e voltar, claramente. E adoraria mandar muita gente pro espaço também. Enfiar tudo lá no ônibus espacial, mandar tudo jogar louco, vai embora, vai, sai daqui. Vai encontrar o ZT lá. Pior que é capaz de encontrar o ZT e ainda fazer parceria com esses caras pra atacar nós aqui, não duvido. Não duvido. Não duvido. Claro que não é uma boa ideia mandar, não, viu? Deixa aqui mesmo, no lugar escondido. Eu vou te falar, olha,
Olha, pois é, cara, que coisa, né? Foi espalhar burrice por aí. Esse é o meu problema, é o meu medo, né? Olha que situação. Não, mas por outro lado, talvez se os ETs conhecessem esses caras, eles iam desistir de vir aqui pra Terra. Iam perder totalmente a curiosidade. Não tem nada lá, não tem vida inteligente. Eu já acho que eles já pensam assim, viu? Eu acho que esse é um dos principais motivos deles não terem vindo aqui ainda, viu? Eu tenho quase certeza disso. Enfim, Flávio Santos, falamos aqui de corrida espacial, mas agora vamos falar da nossa quinta parte aqui, vamos falar um pouquinho aqui do esporte, Flávio Santos. Flávio Santos, tivemos Olimpíada em 2021? Parece que não, mas tivemos. Porra, cara, que coisa. Aliás, parece que foi uns 5 anos atrás. Pois é, eu tava pesquisando aqui. Eu tava pesquisando pra fazer o roteiro das Olimpíadas. Eu falei, nossa, as Olimpíadas foram em 2021. Sim, impressionante. Que coisa, né? Que coisa, impressionante. O que me faz lembrar bastante das Olimpíadas é que a Rebeca de Andrade agora tá com muita presença na mídia. Eu ligo a televisão, ela tá fazendo propagandas. Teve alguém que tá usufruindo e com muito merecimento da repercussão das Olimpíadas, é ela. Eu vejo ela sempre na TV. Mas assim, as Olimpíadas não tiveram o brilho que teriam, né? Por conta da pandemia. A gente aqui no Brasil tava meio que no auge ainda da pandemia em 2021, não tava com tanto clima assim. Tava começando a baixar um pouco os números, mas estavam muito altos ainda. Morrendo 2.000, 1.800 pessoas por dia. Então talvez no Brasil a gente não tinha tanto clima para isso. Mas as Olimpíadas foram sensacionais pro Brasil. Foram maravilhosas. A inclusão de novos esportes, como o skate, como o surf, favoreceu demais o Brasil. Por isso que o Brasil quebrou o seu recorde histórico de medalhas. A gente ter uma menina como a Raíssa, a fadinha, ganhar uma medalha de ouro, é um negócio gigantesco pro nosso país, pro esporte do nosso país. Hoje a gente vê muito mais moleque andando de skate na rua, muito mais menina. As aulas de skate em escolas oficiais estão lotadas. A gente vê o pessoal do surf ganhando como ganhou medalhas de ouro, de prata, também valeu pra caramba. Então, assim, as Olimpíadas, o que eu acho que faltaram nas Olimpíadas foram grande quebra de recordes. A gente não teve um Phelps, a gente não teve um Usain Bolt, a gente teve o afastamento da Simone Biles, que não quis competir. Então a gente não teve um grande fenômeno nessas Olimpíadas também, porque muitos atletas não conseguiram treinar direito. Quando você faz um ciclo olímpico se preparando para 4 anos, e você quebra e muda para 5, toda a preparação vai pro buraco do cara. Então a grande estrela seria Simone Biles. Mas por outro lado, ela trouxe um outro tema para a seara esportiva e a seara psicológica, que é o estresse a que os esportistas são submetidos. E aí até eu como fã, eu adoro esporte, adoro praticar, adoro assistir. Eu fico me perguntando assim quando eu vejo um caso da Simone Biles. Será que a gente tem... Claro que a gente não tem moral nem tem direito de cobrar essas pessoas. Porque a gente tá só assim acompanhando como telespectador. Mas será que essas pessoas elas não se cobram excessivamente por uma pressão desmedida de parte da torcida, cara? Será que tem direito disso? Será que quando a gente torce por alguém, a gente tem direito de fazer essa cobrança ou tem que assistir só como fã do esporte? Então o problema com a Simone Biles levantou uma série de questões. Eu achei ela muito corajosa de fazer aquilo. Porque já nos aquecimentos das modalidades que ela ia disputar, das provas que ela ia disputar, ela já não estava bem. Ela estava errando movimentos básicos. Ela não estava com contusão, estava bem fisicamente, forte pra caramba, atlética, mas ela estava errando coisas básicas, então ela não estava bem. Ela foi muito corajosa de se afastar. Então eu enxergo que, além de não ter um grande herói olímpico, um grande mito assim pra gente lembrar na história, além dos brasileiros, claro, o Ítalo, a Raíssa e a Rebeca, a Simone Biles, que seria o grande mito, a grande lenda das suas Olimpíadas, ela contribuiu de uma outra forma. Ao invés do desempenho atlético fantástico que ela sempre tem, ela trouxe a questão da psicologia esportiva para o centro do debate. Então as Olimpíadas foram emocionantes, foram ótimas para o Brasil, para o mundo, mas também teve esse adendo. A gente parou um pouco de enxergar o atleta como um super-homem, como um robô, como um cara que é só músculos, que é só um cérebro programado para vencer, para enfrentar derrotas, e não tem mais nada na cabeça. Não, o atleta chora, o atleta tem medo, e ela foi muito corajosa de assumir isso e trazer para o centro do debate. Então eu acho que ficou esse grande saldo da Olimpíada, Luigi. Sim, a Olimpíadas teve muito isso daí. Tivemos a Paralimpíadas também, né? O Brasil também foi bem, ganhou bastante coisa lá. Os nossos atletas paralímpicos também são muito bons, né? A gente tem realmente uma equipe paralímpica muito forte no Brasil.
E você falou uma coisa interessante, eu lembrei da Naomi Osaka também, né? A tenista, que era número 1 do mundo na época ali que aconteceu, né? Que ela não quis dar uma entrevista lá em Roland Garros. E por causa disso ela foi eliminada e ela explicou por que ela não estava se sentindo bem psicologicamente. Ela estava com uma depressão, ela não estava legal, ela estava tendo uma crise naquele momento e não tinha como ela dar uma entrevista. Então foi colocado isso de novo, né? A questão psicológica para atletas, que é muito pesado, né? O atleta fisicamente, de quando ele termina a carreira dele, ele tá destruído fisicamente. A gente não sabe, né? Não imagina isso. Mas a maioria dos atletas fisicamente se destrói. O esporte profissional não faz bem ao corpo. É interessante isso, né? A maioria se destrói. E psicologicamente também estamos vendo isso, né? Estamos vendo sim que muitos atletas passam por muita coisa. Então, eu sei, por exemplo, jogadores de futebol americano, alguns lutadores de boxe que tiveram problemas graves. O Eder Joffre, né? O Eder Joffre é um exemplo. O problema que ele tem, se não me engano, é Alzheimer que ele tem, né, Flávio? Acho que é isso que o Eder Joffre tá. Provavelmente foi ocasionado pelo boxe. Tivemos um jogador, o Bellini, do zagueiro, que foi zagueiro da seleção brasileira, ganhou a Copa do Mundo lá em 62, levantou a taça, tudo mais. Quando ele morreu, ele deixou por escrito que ele queria que as pessoas analisassem o cérebro dele, porque ele morreu com Parkinson. E foi provado isso também, que o futebol, a cabeçada, as bolas eram muito mais pesadas do que são hoje, também ocasionou problemas físicos. Isso também afeta o psicológico da pessoa, né? Então, são duas coisas que andam juntos ali. O treino que a Simone Biles tem que fazer, mais o que ela passou psicologicamente com abusos sexuais, com abusos autoritários de treinadores, a gente esquece disso, né? Ela falou sobre isso abertamente e pouco se deu atenção a esse tema, né? Inclusive tem um documentário que eu não vi ainda na Netflix que fala sobre esses abusos e é bem forte. Todo mundo fala que é bem pesado mesmo, mas tá lá, tá aberto para assistir, o que explica muito o que aconteceu com ela. Então, realmente, a gente imaginava que a Simone Biles seria um grande nome da Olimpíadas e foi mesmo. Não deixou de ser, foi mesmo. Isso aí que ela fez aí vai ficar marcado para sempre na história das Olimpíadas, na história do esporte. A gente sempre vai lembrar disso, talvez até como uma mudança de paradigma, né? Vamos mudar aí algumas ideias sobre a questão psicológica, abusos, né? A gente sabe que tem. Então, muito bom, muito legal, muito bom você lembrar disso, Flávio. Realmente era outra coisa que eu já nem tava lembrando mais. 2021 afetou meu cérebro totalmente. Sim. Não, você falou de cérebro, falou aí que o esporte de alto nível não é saudável. Eu lembrei do Muhammad Ali, que morreu alguns anos atrás, estava com Parkinson. Pra você ter uma noção, pra você que não acompanha tanto esporte, ou acompanha como a gente que não é atleta, gosta de praticar de vez em quando e assistir e tomar cerveja, pra você ter uma noção que o esporte de alto nível não é uma coisa saudável, procure no YouTube a luta do Muhammad Ali com o Ernie Shivers, que é um lutador que não foi tão famoso assim, porque ele pegou uma geração de lutadores como Larry Holmes, como o Muhammad Ali e outros lutadores pesos pesados, então ele não conseguiu. É como se ele nascesse na época do Pelé e do Garrincha, mais ou menos, né? Então não dava pro cara ser campeão mundial. O Muhammad Ali lutou 15 rounds com esse cara, até pouco tempo atrás essa luta tava no YouTube, não sei se tá ainda, e o Muhammad Ali disse que os golpes dele eram mais fortes que do Larry Holmes e do George Foreman juntos, que ele tinha lutado antes. E o Muhammad Ali apanhou os 15 rounds, ganhou por pontos, mas levou golpes muito duros. E dizem que depois dessa luta que o Muhammad Ali começou a ficar meio baqueado de saúde, ainda jovem, porque os golpes foram muito violentos e muito duros. Esse cara é o mesmo que foi chamado para participar da gravação do primeiro Rock Lutador, do primeiro e do segundo Rock Lutador com Stallone, e numa luva que ele fez nos bastidores, com um soco ele quebrou 3 costelas do Stallone. E o Stallone ficou vomitando sangue uma semana. Então isso é esporte de alto nível, gente. Não é só o gominho no abdômen, não é só o braço durinho. Esporte de alto nível é isso. O cara vomitar sangue, é o cara ficar com Parkinson, é o cara ficar com lesão no joelho. Então a Simone Biles, quando trouxe a questão psicológica, ela trouxe uma série de questões pra gente discutir, pra gente falar, e que não é só física, é psicológica, é psiquiátrica, é mental, é espiritual, enfim. Esporte mexe com tudo isso e definitivamente esporte de alto nível não é saudável. Não é. Eu lembro também do Batistuta, teve muitos problemas depois que ele terminou a carreira, chegando a ficar até em cadeira de roda. Ele não conseguia andar. Simplesmente ele não conseguia andar, muito decorrente
da prática do futebol ali, que ele se forçava demais, apanhava muito também, tomava muita pancada, mas também ficou um bom tempo aí sem conseguir andar, né? Eu escuto muitos jogadores de vôlei que reclamam o ombro, né, da pancada, que eles treinam muito aquela cortada, então o ombro deles também, enfim. O esporte de alto nível, ele não é saudável nem fisicamente, nem psicologicamente. É isso, né? É isso que temos a dizer aqui. O que pra mim também não é nada saudável, Flávio Santos. Eu vou bater a mão aqui. Não é nada saudável saber que o Palmeiras ganhou duas Libertadores no mesmo ano, Flávio Santos. Que história é essa? Quem sugeriu esse tema? Quem foi que sugeriu isso? Foi o Regis Moreira, Flávio Santos. Foi o seu amigo aí. Imagina. Pessoa absolutamente imparcial, imagina. Ele escolheu o Palmeiras, escolheu assim aleatoriamente, sabe? Não é Palmeiras. Sim, claro. Olha, toda vez que eu e o Luiz vamos falar de futebol é um parto aqui. Porque nossos times não têm rendido bons assuntos. O Luiz é São Paulino, eu torço pro Vasco. E geralmente quando eu falo que eu torço pro Vasco, para as pessoas fazem aquela cara, por quê? Por que você fez essa escolha, né? Como se eu tivesse apontado uma arma pra minha cabeça. Então assim, o Palmeiras, cara, ele ganhou merecidamente a Libertadores. Ele tem feito um planejamento, tem feito investimento. E eu sempre bato na tecla que aqui no Brasil as pessoas não acordaram por um fato que é muito claro e muito óbvio em todas as modalidades esportivas, mas que no futebol brasileiro as pessoas insistem em não enxergar. Futebol é um esporte hoje de altíssimo rendimento. Você não ganha futebol só com talento, só com camisa, só com mística, só com raça. Tudo tem que funcionar. O Palmeiras tem dinheiro, tem um departamento médico que funciona, um departamento fisiológico, nutricional que funciona, um departamento físico, um corpo de diretores de futebol que são eficientes, composto por pessoas eficientes, tem jogadores que rendem, não tem jogador com a barriga grande fora de forma, não tem jogador que vai pra noite quando tem afastado. Então é esporte de alto rendimento. Se o time entregar esporte de alto rendimento, ele ganha. Se ele se entregar como esporte de alto rendimento exige, ele ganha. Se não, ele perde. Por que o rendimento do Flamengo caiu e ele não conseguiu bater o Palmeiras? O Flamengo até o ano passado treinava 2 períodos, de manhã e de tarde. Hoje, na atual temporada, o Flamengo começou a temporada treinando só uma vez por período, a pedido dos jogadores. Como que você vai disputar com um time grande como o Palmeiras, como o Atlético, treinando só um período por dia, de 1h30, 2 horas? E nessa 1h30, 2 horas, você faz a musculação, faz o treino aeróbico e faz o treino tático. Como que você faz isso em 2 horas? Não faz. Então o Palmeiras ganhou porque ele foi mais profissional e empregou, como se deve, o esporte de alto rendimento. É isso que o Palmeiras fez. E se continuar assim, não acho que vai continuar ganhando. Vai ter dinastia, como tem NBA, como tem NFL. Porque no Brasil não tem dinastia. Uma hora ou outra alguém faz merda aí na diretoria desses times e enfia os pés pelas mãos. Mas hoje não tem espaço pro acaso no futebol. Pode ter no meio de rodada, mas para ganhar um campeonato, não. Se ganha com a gestão profissional e com rendimento de alto nível em campo. Então por isso que o Palmeiras ganhou a Libertadores. Sim, ganhou 2 no mesmo ano, né? Sim, não, é um fenômeno isso. Num espaço de 8 meses ganhou 2 Libertadores. Impressionante. Impressionante, realmente um time que dominou a América do Sul aí esse tempo todo. A gente hoje podemos dizer que o futebol brasileiro tem 3 grandes clubes, assim, nessa situação que você está dizendo. O Palmeiras, né? Você falou. O Flamengo e o Galo, né? O Flamengo esse ano aqui fez umas cagadas aí, contratou o Renato Gaúcho. É uma cagada, foi uma geração. É o que você falou, né? A gente sempre tem alguém aí no futebol que vai fazer alguma cagada. A incompetência no futebol brasileiro iguala as coisas, né? Ele iguala as coisas aqui. E não tem muito jeito, não. E ter contratado o Domi, que era o auxiliar do Guardiola, foi uma cagada gigante. Porque o Domi ele gosta daquele jogo posicional, como se diz, que é o cara ficar um aberto em cada ponta e ficar trocando a bola como o Guardiola gosta, que nem é tanto assim mais hoje em dia, né? Mas foi a base do Guardiola. E aquele time do Flamengo não é pra ficar tocando a bola. É um time de velocidade, é um time agudo. Como é que você vai pedir pro Arrascaeta ficar girando a bola, o Bruno Henrique? Não é o estilo desses caras. Você pega a final da Libertadores, o Arrascaeta pegava a bola, todo o jogo, toda a bola e partia pra cima da zaga. É um cara muito agudo. Então não tem como você pedir pra um cara ficar girando bola ali, senão é estilo. Então cagou em vários níveis, em várias fases, em vários momentos a diretoria do Flamengo. Pois é, o Flamengo conseguiu. Conseguiu, é incrível, conseguiu. E o Galo, que foi campeão brasileiro depois de 50 anos, né? Conseguiu ganhar o 2º título nacional. E uma coisa que a gente já conversou aqui, né, Flávio? Com o incrível Hulk, coloca incrível mesmo, o Hulk ter sido o melhor jogador brasileiro, com certeza foi, ganhou aí
tem ganhado os prêmios, né? Que são feitos pós-campeonato. E é incrível ele, que já tá aí com seus 30 e tantos anos, jogando o que tá jogando aqui no futebol brasileiro. É a prova que o futebol brasileiro, infelizmente, não tem comparação com o futebol europeu, e olha lá, com outros futebols aí, de mexicano, a gente também já não tá nesse nível, não. O Hulk ter jogado o que jogou, o Diego Costa chegou aqui, ainda não tá naquele, mas não vai demorar muito, ele vai começar também. E olha que esses jogadores que brilham aqui, nenhum deles, pelo menos esses últimos, foi do primeiro escalão da Europa. Não. O William, que tá agora no Corinthians, que jogou pra caramba no último domingo. Ele jogou muito no último jogo de domingo. Me parecia, ele jogando contra o Grêmio, ele parecia um cara adulto jogando contra o Infanto Juvenil. Ele driblava todo mundo do Grêmio. Por quê? Tá jogando na rotação da Premier League ainda. Mas nunca foi um cara de primeiro escalão na Europa, sempre foi coadjuvante. O Hulk aqui também. Mas um cara de segundo e terceiro escalão ainda em forma, que isso é o básico do futebol, e esses caras estão em forma ainda, consegue atropelar todo mundo aqui. Foi o que o Hulk fez, que é o que o William tá fazendo. Quem não consegue brilhar aqui é quem vem da China, porque na China o cara fica gordo, o cara não joga direito e não se condiciona. Mas o segundo e terceiro escalão da Europa consegue atropelar todo mundo aqui e ser o melhor do campeonato com o pé nas costas. E embora as pessoas não queiram, muita gente não queira ouvir isso, mas essa é a realidade. O futebol brasileiro, ó, eu acho que hoje o futebol brasileiro, eu acho assim, pelo pouco que eu acompanho, que ele tá pau a pau com o mexicano. Eu acho que tá assim. Eu acho que tá ali. O nível do futebol brasileiro é o futebol do campeonato mexicano. Que é um campeonato que tem alguns times endinheirados, mas tem alguns times ali muito ruins. Então acho que isso equilibra a coisa. É por aí. Eu acho que o argentino tá um pouquinho abaixo do brasileiro, porque a Argentina tá muito pobre, tá numa crise gigantesca, né? Mas tá aí. É mexicano, argentino. Da Europa eu acho o campeonato português bem melhor que o brasileiro. E não é nenhuma maravilha. E é por aí, é mexicano e argentino. Não chega mais que isso, não. Não, é bem isso mesmo, é isso mesmo. E o Hulk ter jogado o que jogou é a prova disso, né? E também que não tem, o Brasil, mesmo os jovens jogadores, já não estão mais indo para os grandes times da Europa, né? Temos o Vinícius Júnior lá, tá arrebentando no Real Madrid agora, né? Agora ele começou a arrebentar lá no Real Madrid, mas você não tem mais, a gente não vê mais aqueles jogadores que saem daqui jovens para ir jogar lá no Real Madrid, para ir pro time inglês, que seja o Chelsea, que seja o Manchester City. O Gabriel Jesus foi, né? E até agora ele não conseguiu ser o cara do Manchester City, né? O Gabriel Jesus não conseguiu. A gente vê o Gabigol, né? Falando do Gabigol aí, foi pra Europa, bateu e voltou. E não vai pra Europa, ele não vai jogar em um grande time na Europa, esquece. Ele pode arrebentar aqui, não vai. Ninguém quer. Ninguém vai querer. Vinícius Júnior saiu daqui, ele não sabia chutar no gol. Pois é. Ele aprendeu a chutar no gol no Real Madrid. O cara foi contratado pelo Real Madrid. Ele não sabia chutar o gol, porque ele não fazia gol. Ele aprendeu lá. Ou seja, o Real Madrid viu o moleque aqui com uma deficiência, mas tinha talento, teve olhar clínico para pegar o moleque, e lá ensinou ele a jogar. Em suma, ele não sabia jogar aqui no Brasil. O futebol que se pratica hoje, em alto nível na Europa, ele não estava preparado para enfrentar. Agora ele tá fazendo gol à torta direita, se posicionando bem, tá finalizando bem, tá lendo o jogo, com uma coisa que o jogador brasileiro não tem feito. Então, para isso que eles querem os jovens, porque o jovem tem conserto ainda. O Gabigol, para usar esse termo que eu tô usando aqui, não tem mais conserto. Então a Europa não quer mais. Não, e é isso, né? É isso. Ou vai pegar muito jovenzinho, 15, 14, no máximo 16 anos para formar lá. A gente nem vai ver chegar no time titular ou principal, né? Jogador que chega no time principal aqui, que passou pela base, chega, já não é o melhor. Provavelmente o melhor já foi levado para Europa. Então, é isso. Futebol é isso. É isso. Mas é isso aí que a gente tá vivendo hoje aqui. Não tem jeito aqui. Inclusive, li agora uma notícia aqui muito interessante. Cadê? Acho que eu fechei. Cadê? Tá aqui, ó. Aqui. Que o Corinthians faz consulta por Cavani lá no Manchester. Não, e o pessoal joga a notícia assim, como se fosse, sabe? Muito interessante. Olha. É isso. Não, eu acho que o cara só ligou e falou: quanto custa aí? É igual comprar laranja na feira. Quanto custa aí? Só pra falar que sondou. Cara, o Cavani é um jogador de alto nível ainda, tá louco, gente. Se o Cavani viesse jogar no Brasil, ele faria, eu acho, com 50 Nossa, você é louco. Nossa, não dá. Não tá nem compara como fazer isso. Não para com isso.
Ai, pois não, é isso. Às vezes alguém fala alguma coisa, o cara já acha que vai o Cavani. É clickbait, né? Pode ter certeza que é um clickbait. É, clickbait. É um clickbait. Aliás, é um o clickbait. Grêmio sondou o Cavani há um tempo atrás. Né? É verdade. É verdade. Sondando um cara que não vai contratar, então. É isso que dá. Nossa, eu tento imaginar o Cavani jogando lá do Diego Souza e Borja, hein? Nossa, meu Deus do céu. Eu sou muito fã do Cavani, cara. Sou muito fã do Cavani. Eu gosto dele. Eu gosto dele e do Soares, eu gosto dos dois. Os dois, sim. O Uruguai sim. não tem meia pra abastecê-los. O Uruguai, se conseguir. O Uruguai, se conseguir pra próxima Copa, já tá fazendo um grande feito. Porque acabou a geração, né? Acabou e tá vai bem, não dá. E vai demorar pra ter de volta aí uma geração que faça o que fizeram esses três, né? Porque o Forlan, que uma geração que tem o Forlan, o Cavani e o Soares na frente, vai demorar pra aparecer. Vai demorar. Vai demorar. Tiveram a chance em 2010. Tiveram a chance. Fazer alguma coisa. Tiveram a chance mesmo. É isso aí. Flávio Santos. Fechamos aqui praticamente todo o resumão. A gente já agradece todos os nossos ouvintes aí que mandaram pra gente o que marcou, do que a gente tinha que falar aqui e tudo mais. E vamos pra uma parte aqui um pouco mais séria, um pouco mais triste, né? Porque a gente, no nosso podcast mesmo, você falou do obituário, né? A gente chegou um momento no podcast que a gente teve uma parte que chamava In Memória. A gente colocou o nosso obituário. Porque toda semana a gente falava de uma ou duas pessoas que, indiretamente, a gente conhecia e tal, a gente acabava falando que faleceu, né? Mas o que marcou pra gente aqui foi a Mariana, né? Quem tá acompanhando aí a gente desde o começo tal, sabe que ela participou de muitas entrevistas aqui com a gente. A gente queria que ela fosse uma terceira integrante. A gente convidou ela a ser a terceira integrante, então não deu. Ela tinha uma vida muito corrida, fazia as dublagens e ela precisava dar um descanso pra voz dela também, né? Então não dava pra ela ficar participando sempre, mas a gente sempre convidava. Sempre tava chamando e tal, sempre tava aqui. E assim, quando a gente soube... Vamos você falar, né, Flávio? A gente conversando, eu e o Flávio, eu propus a gente fazer episódios de pessoas que venceram a Covid. E quando eu propus isso, a gente já sabia que a Mariana estava no hospital e eu tinha certeza que ela ia sair. Eu propus isso pensando nela. Falei, você vai sair, você vai dar essa entrevista pra gente, né? E infelizmente ela faleceu. Depois acabamos entrevistando duas pessoas que venceram a Covid, o Paulo Arnaldo Lima e a Lia, né? Que é uma história incrível da Lia. O Paulo Arnaldo também foi entubado 3 vezes, né? A Lia também tava grávida, ela passou por tudo isso grávida, conseguiu sair com o nenê e tudo mais, né? Então é uma história assim. Mas foi pensado na Mariana. Quando eu propus isso, eu pensei na Mariana. E, enfim, foi um baque, assim, foi um choque. Uma pessoa jovem, 39 anos, muito próximo de tomar a vacina, tava muito perto da vacina, a vacina tava muito perto. Então foi um choque. E eu lembro que eu fiz um texto, né? Eu não sei nem como eu consegui fazer esse texto, falando sobre ela e tal. Eu chorava, assim... Porra, como que pode uma pessoa de 39 anos, uma pessoa bonita, inteligente, trabalhadora, a carreira dela tava começando aí agora, né, fazer dublagem e tal. Olha, foram dias assim, terríveis pra gente também, a gente ficou muito mal, muito triste. E enfim, é a pessoa que tá aí, a gente foi a pessoa mais entrevistada da gente aqui, foram 5 ao total, ela participou 5 vezes com a gente. E enfim, a gente só tem a lamentar, ficar triste e vamos sempre lembrar dela, né, Flávio? Sim, sempre vou lembrar dela. Não é um assunto que eu superei ainda e talvez é um assunto que eu nunca vou superar. Ainda é difícil pra mim, pra você, pra gente, né? Eu conheci a Mariana há uns 5 anos na Federação Espírita, a gente fazia o mesmo curso, né? O que é o Espiritismo, depois a gente fez o curso de mediunidade e tal. E desde o primeiro ano eu sempre fui muito próximo dela. A gente foi muito amigo lá. A gente tinha uma turma, a turma foi se desmanchando e ficamos só eu e ela. E é uma perda que eu ainda não superei. Inclusive, semana passada eu sonhei com ela. Eu tive um sonho com ela. Vou até abrir aqui o que aconteceu. Eu tava com ela na Praça Silvio Romero. A gente ia naquelas barraquinhas de cachorro-quente e tal. E durante o sonho ela não falou. E eu fiquei triste no sonho, porque eu queria falar com ela, porque eu tenho saudade de conversar com ela, né? Ela partiu numa fase que a gente não estava se vendo, assim, quando eu não vejo Luísa há muito tempo. Há muito tempo eu não havia, também por conta da pandemia. E o sonho acabou muito rápido, porque os sonhos não têm controle. Os sonhos são coisas alucinadas. A gente sonha, a coisa às vezes não tem lógica no sonho e acaba muito rápido.
E eu fiquei muito frustrado por não ter conversado com ela no sonho. É uma coisa que eu senti muita falta antes dela partir. E eu fiquei triste depois que eu acordei. Então é um assunto que eu ainda não superei. Quem tem responsabilidade por todas essas mortes na pandemia, eu nunca vou perdoar essas pessoas por conta de perdas como a da Mariana. Eu não sou Deus para perdoar ninguém, não é isso que eu tô dizendo. Mas estou dizendo assim de superar a mágoa que eu fiquei no coração dessas pessoas que foram responsáveis por tantas mortes. Mas o que fica pra gente é a lembrança boa, as risadas que a gente deu, as gravações que ela fez com a gente, as entrevistas. Ela deixou lembranças muito boas, muito alegres, muito positivas com a gente. Vejam só que ela conviveu pouco com o Luiz, foi o suficiente para o Luiz gostar dela, ele ser cativado por ela. Então isso mostra o tamanho que era a Mariana, o tipo de pessoa que ela era. É uma pena, foi uma das grandes perdas que eu tive na pandemia. Repito, não superei, ainda fico triste que eu não lembro do assunto, mas eu sei que ela cumpriu a missão muito bonita aqui e ela só deixou coisas boas na Terra. Então, onde ela estiver, um beijão pra Mari. Isso aí, um beijão pra Mari. E assim, não vai superar. Eu creio que todo mundo que passou por uma situação dessa não consegue superar ainda. Porque a gente ainda não viveu esse luto, né? Eu acho que as pessoas não conseguiram viver os lutos ainda direito. Como você falou, a gente não se viu mais, a gente não trocou mais ideia. Eu soube de pessoas pais de amigos meus que morreram, e eu não consegui ver essa pessoa ainda. Eu não consegui ir lá dar um abraço nessa pessoa ainda. Então a gente ainda não conseguiu lidar com tudo isso. Então, realmente, essa partida dela foi assim, negócio que mexeu demais. Eu não falei, eu não conheci, eu conheci ela aqui pelo podcast, né? Que bom que a gente conseguiu gravar com ela. Tem essa lembrança dela, tá ali marcado na história, né? A voz dela está ali, ela falando sobre a carreira dela e tudo mais. Então, é o que fica, é isso. É um beijo aí pra Mariana onde ela estiver e tamo aí. É isso, Flávio, é isso. Encerramos o nosso resumão. Acho que a gente precisava fazer essa parte final aqui, esse adendo final, falar um pouquinho sobre isso, pra mostrar pra quem tá ouvindo pra gente também que todo mundo perdeu alguma coisa, todo mundo tá aí, mas estamos aqui, estamos vivos, estamos falando, estamos fazendo um resumão de 2021, fizemos um programa aí até bem humorado, né, xingando o nosso excrementíssimo presidente, e é isso. E é isso, Flávio, é isso, a gente tá por aí. Vamos passar para o encerramento, mas antes eu vou passar os nossos canais de contato, que é o e-mail entendonadapodcast@gmail.com, o Facebook, que é o Entendo Nada Podcast, o Instagram, que é o @EntendoNadaPodcast, e o Twitter, que é o @EntendoNPodcast, porque, enfim, não tinha como eu usar o Entendo Nada, que tá lá parado, lá ninguém usa, mas tá lá, não posso usar, então teve que me virar aqui, Entendo N Podcast. Estamos também no YouTube, temos agora um link lá no YouTube, né, que é o youtube.com/EntendoNadaPodcast, acessem lá. Sigam a nossa página, curtam a gente lá, a gente tá sempre colocando o que a gente grava, o que a gente põe lá também. E as lives e tudo mais a gente tá pondo lá também. Fora isso, estamos em vários agregadores, estamos no Spotify, estamos no YouTube, no iTunes, estamos no Google Podcast, enfim, estamos em todas as plataformas de podcast, é só seguir a gente lá, procura Entendo Nada Podcast, segue a gente, toda semana pinga algo novo pra você lá. É isso, Flávio, fechamos 2021, Flávio. Fechamos mais 2021 de sucesso no podcast, que a gente conseguiu fazer o que a gente queria, entrevistou o que a gente gostaria, que a gente sonhava. Depois a gente vai fazer uma retrospectiva melhor, fazer umas listas aí, a gente conseguiu entrevistar e falar com algumas pessoas muito legais, que eram nossos ídolos, que são nossos ídolos, né? A gente vai falar um pouco melhor sobre isso. Então a gente fez uma retrospectiva aí com coisas boas, coisas nem tão boas assim, mas assim que é a vida, não dá só pra gente viver nas nuvens e nem sempre debaixo do chão. É isso, então, mais uma edição feita. Muito obrigado a você que mandou as sugestões. Suspeito que o Reginaldo Moreira é palmeirense, com a sugestão dele aí, tá muito suspeito isso aí, mas é isso, o programa é feito por vocês, não é por mim, nem por Luiz, nem pelos convidados, é por vocês. Se não tivesse vocês aí, não teria programa do lado de cá. Valeu, Luiz, abraço, hein, tamo junto. Valeu, abraço, fumos, valeu.